Vamos lá. Bom dia, pessoal, novamente, para quem entrou depois. Vamos iniciar mais um webinar promovido aqui pela Uniontech, né, de forma que a gente possa trazer mais orientações, mais informações, mais esclarecimentos sobre o e-consignado do crédito trabalhador. Eu sou a Fernanda, para quem ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Frota, sou consultora HCM. Você, Fabiano? Isso, eu sou o Fabiano Martins, né? Sou consultor aqui de implantação e serviço do HCM, daqui da Uniontech. E espero aí que seja um evento proveitoso para todo mundo, né? Que seja esclarecedor para todos. Isso mesmo. Muito obrigada a todos antecipadamente pela participação. Pode colocar ali o slide, Fabiano. Pronto, eu vou compartilhar aqui, só um minuto. Pronto. Tá mostrando Nós aí para temos. todos? Tá, né? Pode sinalizar no chat, tá? Se estiver tudo ok aí na visualização, pode sinalizar. Pode dar um ok aí também, sem problema nenhum. Vamos lá. Vamos às nossas considerações iniciais, né? Que é importante para a gente ter um curso durante o webinar tranquilo. Os microfones eles já estão automaticamente desligados, tá? Para a gente poder seguir com a apresentação. Essa apresentação aqui, né, tanto o slide, vocês vão receber por e-mail, tá? E qualquer dúvida, vocês poderão já ir colocando no chat e ao final a gente vai liberar o microfone para vocês poderem também tirar qualquer dúvida, tá certo? Pode passar. Bem, nós já nos apresentamos, vocês já conhecem bem, né, quem são os palestrantes. Pode passar. E aqui nós vamos pontuar o que vamos tratar nessa apresentação. A gente vai falar um pouco sobre o conceito do crédito consignado, os critérios de contratação, margem consignável, averbação, obrigações do empregador, né, interrupção e reativação dos descontos, orientação do FGTS aos empregadores, a parametrização no sistema sênior e, no final, o esclarecimento sobre qualquer dúvida que vocês possam ter. Bem, o que é o... Foi divulgado pelo governo, né, a portaria 435, dia 20 de março de 2025, e trata sobre essa nova modalidade, que é o programa do governo federal, que é um programa do governo federal. E o que é esse consignado crédito trabalhador? Ele é um programa do governo federal que permite aos trabalhadores com vínculo empregatício ativar contratos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento, né, proporcionando assim condições financeiras mais acessíveis. Pode passar, Fabiano. Bom, existem alguns critérios de contratação desse programa e, no caso, eles precisam... Quais são esses critérios, né? Você precisa possuir vínculo empregatício ativo, se enquadrar numa dessas categorias, né? Como exemplo, empregados seletistas, empregados rurais, empregados domésticos, diretores não empregados com direito ao FGTS, e categorias social 101, 104 e 721. Não pode possuir outra operação de crédito consignado vinculada ao mesmo emprego e deve possuir margem consignável disponível para os descontos dessas parcelas. Outra questão importante é a margem consignável, né? O desconto máximo que é permitido é de 35% da remuneração disponível, conforme a Lei 10.820 de 2003. A remuneração disponível ela é calculada com base nas rúbricas e considera-se uma remuneração disponível o somatório das rúbricas habituais do vencimento com essas incidências de contribuição previdenciária. O que se desconta?
né? São as rúbricas de desconto com incidência de contribuição previdenciária, a rúbrica de desconto do imposto de renda, a rúbrica do desconto de contribuição previdenciária do trabalhador e alguns outros descontos compulsórios. Aqui a gente trouxe um exemplo de cálculo, né? Como é feito, bem básico, como é feito o desconto, né? Como é que chega na margem o desconto permitido dos 35%, né? A gente pegou aqui o salário mensal, aí fez o desconto do INSS, do IR, sobrou essa remuneração, né? De 6 mil e pouco, e o desconto que é permitido, considerando a margem de 35%, é exatamente esse valor aqui, de 2.253,62. Pode passar. O item averbação, a averbação ela ocorre entre o dia 21 de determinado mês até o dia 20 do mês seguinte, né? Nós temos aqui um exemplo de uma averbação que ocorre de 21/3 a 20/4, e os descontos eles vão ocorrer na competência de maio, tá? Colaboradores ativos. Para os colaboradores ativos, a parcela será deduzida na competência, na folha da competência de maio, né, onde é recolhida e será efetuado na guia do FGTS com vencimento em 20 de junho. Algumas situações de desligamento. Se o colaborador ele for demitido dentro do mês, como por exemplo, dentro do mês de maio, a primeira parcela que vai ser deduzida na rescisão e será respeitada a margem do desconto do consignado. Se o colaborador for demitido antes do início da competência do desconto, por exemplo, abril, a primeira parcela ela não vai ser deduzida, pois esse desconto ele vai incidir sobre as remunerações da competência de maio. Pode passar, Fábio. Temos algumas obrigações importantes para pontuar do empregador, né? Ele precisa consultar mensalmente o portal do Emprega Brasil para verificar se existem créditos consignados e valores a serem descontados, efetuar os descontos e transmitir essa rúbrica ao E-Social por meio desses layouts que você já conhece, o S200, o S2299, o 2399. Informar esses valores descontados no demonstrativo do rendimento do empregador, comunicar ao empregado caso esse desconto seja parcial ou se naquela competência não houve margem para o desconto da parcela, recolher os valores via guia FGTS digital, com vencimento coincidente ao FGTS mensal. Esse primeiro ponto de consultar mensalmente, o Fabiano mais à frente, no momento da parametrização, vai trazer mais detalhado a forma como isso vocês vão ter que verificar. Pode passar, Fabiano. Quanto à reinterrupção e à reativação dos descontos. Somente com rescisão ou suspensão do vínculo empregatício, se ultrapassar o limite de margem consignável do trabalhador ou por determinação judicial de suspensão ou exclusão da operação por parte da instituição financeira. Pode passar. Temos algumas observações quanto ao recolhimento do FGTS, né? Caso a guia não seja paga no prazo, é de responsabilidade do empregador entrar em contato com a instituição financeira para efetuar a quitação da parcela, incluindo juros e multas, se houver. Se a guia foi paga no prazo, mas houver necessidade de retificação dos valores da parcela, o empregador ele deve quitar o saldo diretamente com a instituição financeira, pois o FGTS digital ele não possui a funcionalidade de recolhimento do empréstimo em casos de retificação de valores. Pode passar, Fabiano. Vamos dar início aqui à parametrização do sistema sênior, tá? E existem alguns critérios para que o E-consignado crédito trabalhador, a rotina do E-consignado do crédito trabalhador esteja ativa no sistema, né? As versões mínimas exigidas, elas precisam estar na 610.329 e quem já estiver na 610.467. Essa liberação ela ocorreu em 10 de maio, tá? Então, quem ainda não está Dia 2. Dia 2 de maio. Quem ainda não está com a versão atualizada, por favor, pode providenciar essa atualização para que as adequações estejam de acordo no sistema de vocês. Aqui a gente disponibilizou algumas informações, alguns links da Sênior, né, onde vocês podem acompanhar
algumas atualizações, as notas de versões da Sênior e o próprio manual desse processo, que é da documentação do e-consignado do crédito do trabalhador. Agora o Fabiano vai dar continuidade e com a questão da parametrização no sistema. Beleza, então, tá, turma? Vou mostrar aqui, iniciar o passo a passo, né, dos parâmetros e cadastros, configurações que tem que ser feita no sistema, né? E a gente vai iniciar aqui com o cadastramento dos eventos, né? Então, para atender essa rotina, a gente vai ter que cadastrar 2 eventos, né, na nossa base, né? Na nossa tabela de eventos. Um evento que vai ser o desconto em si, né? Aquele evento que vai vir descontado no fechamento da folha no final do mês. E o segundo evento, né, que vai ser calculado automaticamente caso, né, o valor da parcela ultrapasse lá os 35%, que é o valor máximo permitido para desconto na folha do colaborador, né? Então, um é o desconto, outro vai ser um evento do tipo, né, outros é só um evento informativo que vai trazer essa informação nessas condições, né, quando o valor dessa parcela ultrapassar os 35%. Então, vamos falar aqui primeiro sobre o cadastro do evento de desconto, né? Então, vai seguir o caminho padrão tabela eventos, eventos cadastro, né? E a gente vai informar um código, uma descrição para esse evento, né? Que vocês que vão definir qual vai ser essa descrição. E vamos só observar alguns campos aqui que tem que seguir rigorosamente o que está aqui na imagem, né? Então, a característica do evento tem que ser essa, né? 49S, a regra 67, né? O tipo 3, né? Que naturalmente é um desconto, e o valor de cálculo 35, que é justamente onde eu estou dizendo para o sistema que o limite máximo de desconto é os 35% lá da remuneração disponível do colaborador, né? Os demais campos aqui, né, a maioria pode deixar em branco, porque são situações específicas, e caso vocês tenham alguma condição especial interna, né, tipo questão de rateio, né, o CLC da integração contábil, vocês vão preencher de acordo com os processos internos de vocês, tá? Beleza? Na sequência, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a aba de incidência, então a gente vai informar uma data de alteração, né, que seria a partir de maio, que seria o primeiro mês que eu vou fazer esse desconto, informar uma sequência e atentar para essa questão da natureza do social, né, que é a 9253, que é essa natureza, né, que vai definir, né, vai fazer toda aquela geração daquela rúbrica, né, a gente vai gerar, quando criar esse evento e calcular na folha, automaticamente o sistema vai gerar um evento S1010 com essa rúbrica que vai lá para o E-Social, e é essa natureza que vai definir, né, que o E-Social vai entender que esse valor vai ser recolhido lá no FGTS digital, né, ele vai gerar uma incidência específica de FGTS, né, questões de imposto de renda, então tudo isso vai ser gerado automaticamente com base nessa natureza, né. As demais informações de incidência, a gente vai colocar tudo não, né, tem uma específica do imposto de renda que coloca 999, e basicamente são só esses pontos que a gente tem que atentar. Na sequência, a gente vai entrar aqui na pasta base, né? E aí, né, na aba base, onde a gente vai informar, né, qual vai ser, né, quais são os valores que vão compor, né, cujo resultado vai gerar aquela remuneração disponível para aplicar os 35%, né? Então, aqui a gente trouxe um exemplo, né, que a própria CN disponibilizou, né, que é o entendimento, né? O entendimento padrão é esse, né? Ou seja, é a base do INSS que eu vou somar, né, na hora que for fazer esse cálculo e vou diminuir esses descontos, né? Abater esses descontos para encontrar essa remuneração disponível. Então, basicamente, é a base do INSS menos os eventos de INSS, imposto de renda e pensão judicial, tá? Essa sugestão, né, ou essas informações é uma sugestão da CN com base lá no, digamos assim, na legislação e com base, no, digamos assim, no senso comum, né? Mas aí, se vocês entenderem que algum outro evento deve ser inserido aqui, tipo um outro desconto, sei lá, uma mensalidade sindical, por exemplo, vocês podem entender que a mensalidade sindical é um desconto compulsório. Pode vir aqui então e acrescentar, tá? Mas de antemão, inclusive lá no manual tem um manualzinho, né, no manual do E-Consignado, ele até traz exemplo, né, e diz até inclusive quais são as rúbricas do E-Social que entra ou não entra nessa continha, tá? Então, dá uma olhada lá depois, se vocês tiverem alguma dúvida, se deve ou não incluir alguma outra informação aqui nessa base, então lá está bem detalhada essa informação. Então, ele já vai esclarecer melhor nesse sentido. Mas basicamente é isso aqui, né? Eu vou pegar quando o sistema for calcular, descontar a parcela do colaborador, ele vai pegar a base do INSS, abater o INSS, o imposto de renda, pensão, quem tiver, né, claro.
vai aplicar 35%, né? Se o resultado disso for maior do que a parcela, então eu vou descontar a parcela total sem problema. Se o valor da parcela for maior do que esse 35%, aí eu não só vou descontar até esse limite de 35%. Aí é onde vai entrar o segundo evento que ele vai calcular, vai sinalizar para a gente esse outro evento, tá? Na sequência, aqui é só a aba cálculo, né, do mesmo evento ainda, que seria no mínimo aqui o 11, né, que é o cálculo mensal, 42 e 23 é só alguns tipos de empresa que tem, que trabalha com esse tipo de cálculo. E as demais abas, né, a partir daqui são as exceções, pode deixar em branco que não vai interferir nesse momento, né? Não vai ter nenhum tipo de filtro nesse sentido. Pois bem, na sequência aqui a gente vou mostrar como é o cadastro do evento, né? Ou seja, o valor que não foi descontado do colaborador porque ele atingiu, né? O valor da parcela ultrapassou os 35%. Então a gente vai também cadastrar, informar um código, um valor, uma descrição para esse evento. A característica, né? Vamos observar aqui a característica, a regra, né? Tem que ser essa 18, característica 58N. O tipo de evento é um tipo 6, né? Ou seja, é um evento que não vai nem somar nem diminuir, é só um demonstrativo, né? Um informativo, o valor de cálculo 100. E os demais campos também seguem conforme orientações anteriores, né? Eu vou preencher ou não, dependendo da minha necessidade interna, dos meus processos internos. Na aba de incidência, eu vou também informar uma data para esse evento, uma sequência. A natureza é social, nesse caso, eu posso colocar um, porque essa informação ela não vai para o E-Social, né? O E-Social, o que interessa para o E-Social é o valor do desconto. Esse valor informativo é só um controle interno da empresa para ela verificar, né, que teve essa, essa condição especial, não, da parcela foi maior do que os 35%. Então, a princípio, eu não vou mandar para o E-Social essa informação. Então, posso deixar aqui que a natureza social 1 não é válido para o E-Social. E as demais informações, coloco tudo N, incidência do imposto de renda no campo específico, deixo no 99 também. Na sequência, eu vou entrar na base desse evento, né? E aqui eu vou informar, né, como é que esse evento vai ser calculado. Então, aqui está meio que autoexplicativo, né? Então, eu vou informar o evento da parcela, né, que foi descontado. O evento eu vou informar ele duas vezes, um com valor positivo, um com valor negativo, né, com sinal, perdão, um sinal positivo e negativo, e o tipo desse valor, né, o valor que foi lançado no movimento e o valor que foi calculado, né. Ou seja, né, ele vai, no momento que for calcular a folha, ele vai ver quanto é que foi lançado por funcionário, né, quanto é o valor que foi lançado lá no movimento variável dele, e se o valor calculado for menor, for diferente do que foi lançado, então dá a entender que o valor calculado foi menor do que ele tinha sido lançado, tinha sido importado ou lançado lá na movimentação mensal. Então, havendo uma divergência entre o que foi lançado e entre o que foi calculado, é porque justamente o sistema identificou que o valor da parcela é maior do que os 35%. Então, por isso que tem aqui o tipo 14 e o tipo 1. Aí, nesse contexto, né, o sistema vai calcular o evento 1012 para sinalizar para vocês em ficha financeira que aquele colaborador, né, teve um desconto menor do que o valor da parcela. E esse evento 1012 vai ser destacado lá na ficha dele, tá? E aqui na aba cálculos também, no mínimo cálculo 11, e as demais abas a gente pode deixar em branco sem problema. Muito bem. Aí, cadastrados esses dois eventos, né? Na sequência a gente vai agora, né? Para que a gente consiga, né? Depois que os eventos são cadastrados, a gente tem que lançar esses eventos no sistema, né? Tem que alimentar a tela de movimentação mensal para que o sistema desconte essas informações. Então, a orientação que a gente dá, né? O que vai ser feito é importar, né? É gerar um arquivo lá pelo portal Entrega Brasil e a gente vai lá importar esse arquivo e importar para a nossa folha, né? Então, eu trouxe só aqui uma imagem ilustrativa do próprio manual, tá? E é justamente mostrando para vocês qual é o passo a passo para vocês conseguirem baixar esse arquivo, tá? Então, tem aqui o link, vocês vão fazer o login, né? Fazer a autenticação, entrar no portal e localizar esse item aqui, né? O crédito trabalhador. É meio autoexplicativo, né? Mais tranquilo. Né? Em seguida, vocês vão acessar essa opção aqui, né? Que tem, né? O crédito trabalhador tem essa opção aqui, arquivo de empréstimo, né? Tem outras opções, né? Consultar calendário, né, consultar contrato, né, extrato do empréstimo do colaborador, se vocês quiserem ver isso individualmente. Mas aí, para a gente, nesse momento, o que importa é baixar esse arquivo aqui. E, importantíssimo aqui, a extensão do arquivo, né? Então, nesse caso, o nosso sistema ele vai importar apenas aqueles arquivos que tem essa extensão aqui, JSON. Né? Então, eu vou lá, na hora que eu for baixar o arquivo, eu vou selecionar essa opção.
Ele dá a opção de baixar CSV XLS, mas aí para o nosso sistema tem que ser essa opção aqui. Eu vou baixar esse arquivo, né, fazer o download, salvar lá numa pasta específica que eu vou ter acesso depois, na sequência, e vou fazer a importação dessas informações. Vamos lá. Pronto, aí aqui eu trouxe para vocês uma telinha que tem, né, nova, que é justamente onde eu vou fazer a importação do valor dessa parcela, né? Então, a gente vai seguir aqui o caminho, cálculo, lançamento, consignado, importação, crédito, trabalhador. Ele vai abrir essa telinha para a gente e a gente vai preencher as informações conforme solicitado, né? Então, eu vou informar aqui a empresa, né? O código de cálculo, né? Então, no meu exemplo aqui, esse código de cálculo é o cálculo de maio, né? Mensal. O caminho onde está o arquivo, né? Eu vou informar também. Tem a opção aqui de sobrepor ou não informação. Se eu estou importando a primeira vez, não vai fazer diferença porque não tem nada lá importado, né? Mas aí eu posso sobrepor ou não que já tem lá. Se eu fizer uma segunda importação. E aqui importantíssimo o código do evento, né? O código do evento de desconto, né? Que é o S1010, o evento 1010 que eu criei, né? Então é esse valor que vai ser e é para esse evento que vai ser lançado o valor do crédito do trabalhador, do desconto da parcela, né? Beleza, aí ao importar, né, ao executar esse processo, né, só confirmando aqui, né, vai clicar em processar, ele vai executar o comando, né, e a gente vai ver o resultado final, né, tipo ok, importação com sucesso, enfim, um processo, uma descrição padrão do sistema. Enfim, aí, uma vez que eu importei esse arquivo, ele vai alimentar duas telas no sistema, né? Uma tela específica, que é essa também, que foi criada com os dados do contrato em si, né? Do empréstimo do colaborador, né? Que é essa telinha aqui, cálculo, lançamento, consignado, crédito, trabalhador, uma telinha nova também. E aqui, quando vocês entrarem nessa tela e informar aqui a matrícula do colaborador, a competência e o evento, ele vai trazer essas informações, né? Os dados da instituição financeira, o número do contrato, e a competência final, né? Então, tudo isso aqui vai ser preenchido automaticamente pela importação do arquivo, tá? Então, tudo isso vai ser trazido automaticamente. Eu não vou precisar lançar nada nesse sentido. E também, né, ele vai, nesse processo de importação, ele vai alimentar aquela telinha de lançamento variável mensal, né? Então, aqui tem a telinha de cálculo, lançamento variável, manutenção. Ele vai fazer um lançamento, né, no movimento variável mensal do colaborador daquele evento, o S1010, e o valor aqui que foi trazido lá do arquivo, né? Aí, nesse momento, uma vez que eu importei essas informações, se eu quiser, né, se eu já quiser, antes mesmo de calcular a folha, eu já posso emitir um relatório, né, um relatório de lançamentos mensais, que é esse caminho aqui, né, que é em cálculo, lançamento variável, listar o modelo 01, eu posso pedir uma relação de lançamentos, né, só desse evento aqui, S1010, então já vou dar meio que uma conferida antecipada antes mesmo de calcular a folha, para ver se todo mundo está com essa movimentação lançada lá. Beleza? Pronto, aí aqui eu trouxe primeiramente um exemplo, né, de como é que vai ficar na ficha financeira essa movimentação, né? Então, se eu importei o arquivo, né, o evento foi lançado lá na manutenção do colaborador, quando eu calcular a folha, automaticamente esse evento vai ser trazido para a ficha financeira dele, né? Então, vai ser, como está destacado aqui, o evento 1010, no valor de R$ 550, e trouxe aqui também para vocês como é que ele calculou, né? Como é que ele fez aquela conferência, né? Aquela validação da margem dos 35%, e porque nesse caso ele descontou o valor integral da parcela, né? Então é justamente por isso, porque ele tem, né, o desconto, a margem dos 35% dele é maior do que a própria parcela. Então o que é que ele fez aqui, né? Ao calcular o evento, o sistema olha a base do INSS dele, desconta os valores, né, que está definido lá no cadastro do evento, ele vai encontrar uma remuneração líquida disponível. Vou aplicar os 35%, nesse caso aqui o valor deu 1.559,85 nesse contexto aqui. Então, se o valor do permitido máximo é 1.559 e a parcela foi 550, então, naturalmente, ele vai descontar os 550, porque ele tem margem, né? Ele tem margem para isso. Então, é dessa forma que ele vai exemplificar, mostrar para vocês em tela na ficha financeira. E também trouxe, tá, um exemplo de um colaborador que tem o valor da parcela, né, acima desses 35%, né? Então, seguindo o mesmo exemplo, naquele mesmo arquivo, eu importei esse outro colaborador, né? Ele também alimentou as duas telinhas, a tela do crédito do trabalhador e também a manutenção, né, o valor, a movimentação mensal, que deu aqui R$ 1.600. Aqui eu não sei ainda, né? Nesse momento eu não sei, né? Se 1.600 é
ultrapassa ou não 35% da margem dele, né? Mas aí quando eu calculo a ficha financeira e o sistema faz essa continha para a gente, aí ele, nesse exemplo aqui ele identificou, né, que a base é R$ 5.000, descontou os impostos, a remuneração disponível ficou 4.778. O desconto máximo permitido, que é 35% desse valor, ficou em 1.462, ou seja, o máximo permitido é maior do que a parcela. O que é que vai ocorrer? O sistema vai descontar só o valor da margem, né, disponível, né, do desconto máximo, que é 1.462, e vai calcular o outro evento lá, o 1012, né, ou seja, né, o valor que não foi descontado, porque justamente ele ultrapassou esse teto dos 35%. Então, aqui de cara a gente já vai ver que a partir do momento que ele tem os dois eventos, né, o desconto e esse outro evento informativo, com tipo 6, está sinalizando, a gente já vai identificar que esse colaborador teve um desconto abaixo do que é o valor da parcela. Então, nesse caso, ele vai ter que entrar lá em contato com a instituição financeira e fazer o devido recolhimento dessa margem, dessa sobra que não foi, que a empresa não pôde descontar, né? Então, trouxe dois casos com essa informação. Na sequência, a gente também vai trazer um modelo novo que foi desenvolvido, né, que foi criado disponibilizado pela Sênio, que é um modelo onde você vai pedir uma relação, né, desses valores consignados por colaborador, né, e aqui ele vai sinalizar, né, o valor da parcela, né, o caminho aqui, cálculo relatório operacional, relação de cálculo, modelo 18, e aqui você vai poder visualizar, né, a relação dos colaboradores, né, naquela competência, com o valor da parcela aqui na primeira coluna, o valor que foi descontado, né? Quem descontou tudo vai simplesmente repetir. Quem descontou menos vai estar um valor diferenciado e o valor não descontado vai ser destacado aqui do lado. Esse relatório, na hora de imprimir, eu posso pedir só quem tem diferenças ou não, né? Posso fazer esse filtro. E outros filtros específicos, né? Como colaborador, filial, local, que eu posso também utilizar nesse momento. Tá? Então, é um relatório que vai auxiliar vocês nesse sentido. Isso também não impede que gere outro relatório, né? Por exemplo, a relação de evento que a gente tira no dia a dia também eu posso utilizar, né? Pedir só o evento 1010 ou só o outro evento. Mas esse aqui ele já mostra todo o resultado, né? Toda a diferença que existiu e vai trazer todo mundo mais detalhadamente no relatório. Beleza, né? Aí também lá no manual e na portaria fala que a empresa tem que comunicar, né, ao colaborador, né, que ele, né, nesses casos em que o desconto, né, foi menor, né, do que a parcela, né, por conta dessa limitação do teto dos 35%, ele tem que comunicar ao funcionário para que ele tenha ciência, né, e procure lá o banco para, né, repassar o valor que a empresa não pode descontar. Então, nesse caso, essa informação vai ser prestada, né, através do holerito do colaborador, né, do contra-cheque. Então, os contra-cheques padrões do sistema, né, que são esses aqui, modelos gráficos, que é gerado através desse caminho, que é o modelo 4 e 5, e os contra-cheques TXT, que é o modelos 1, 2, 3 e 6, né, eles têm essa nova implementação, que é uma observação que vai sair aqui embaixo, né, no rodapé do contra-cheque, informando, né, que o colaborador, né, nesse exemplo aqui, teve um valor de 137,58 pendente da parcela de empréstimo, né, aí pedindo para ele entrar em contato, né, contate o banco do empréstimo para quitação, tá? Então essa é a forma que vocês vão ter no sistema de comunicar ao funcionário que ocorreu essa situação. Beleza? Muito bem, aí vamos falar um pouquinho agora, né, sobre férias, né, que a férias tem um ponto específico, né, que a gente vai passar, né, especificamente, que é o seguinte, né? No caso do recibo de férias, tá? Aquele evento que a gente desconta na folha mensal, né? Ele não vai poder ser lançado ou descontado no recibo de férias, né? O tratamento da férias vai ser o seguinte: no momento que eu vou calcular, só fazendo um parênteses também, tá? Essa condição que eu vou passar agora é a condição que existe hoje nessa versão que foi liberada, tá? Mas já tem uma nota de versão para a semana que vem, já meio que fazendo um ajuste nesse processo. Mas eu vou passar o processo que está agora e depois a gente fala um pouquinho sobre essa implementação que vai vir por aí. Então é o seguinte, tá? Na hora que eu vou calcular o recibo de férias, que vocês forem calcular o recibo de férias, e que o funcionário tiver, né, o empréstimo consignado, você já sabe que ele tem esse valor da parcela, no momento que eu estou informando os parâmetros de férias, eu tenho que informar aqui um percentual, né, que eles chamam de provisão, percentual de provisão de desconto, onde eu vou guardar,
né, parte do valor do adiantamento de férias para compensar esse contra esse consignado que vai vir no final do mês, né? O consignado não vai ser descontado, digamos assim, o evento não vai ser descontado no recibo de férias. Ele vai vir o desconto dele só lá no fechamento da folha do colaborador no final do mês, na ficha financeira, né? No contra-cheque dele. Então, nesse exemplo aqui, se o colaborador vai tirar férias, né? Nesse exemplo, eu estou dando 30 dias de férias, né? Do dia 1, do dia 2 até o dia 31. Então, naturalmente, esse funcionário não vai ter nenhuma remuneração a receber quando eu fechar lá as férias dele no final do mês, né? Fechar a folha dele, porque eu já adiantei 100% das férias deles agora no finalzinho de abril, né? Nesse exemplo aqui, no dia 30 de abril. Então, nesse caso, para que o funcionário não fique sem saldo no final do mês e não gere um estouro lá na folha dele no final do mês, eu tenho que informar que um percentual que vai ser reservado, né, sobre esse líquido, né, sobre esse adiantamento, que não vai ser pago para ele, vai ser guardado para compensar, né, esse empréstimo que vai vir no final do mês, que a gente já sabe que vai existir. Tá? Esse percentual ele é aberto, tá? Eu botei aqui 20%, mas pode ser 25%, pode ser 30%, vai depender muito do valor dessa parcela, tá? Então, o ideal é que vocês, quando forem lançar esse percentual, você já sabe mais ou menos quanto é o valor da parcela dele e quanto é que precisa reservar do líquido adiantamento para poder não pagar para ele naquele momento, tá? Aí o que é que vai acontecer? Quando eu informo esse percentual de provisão de 20%, né, um valor que eu vou guardar, que eu vou provisionar, o nome já está dizendo, né? Então, o que é que vai acontecer? Quando vocês calcularem o recibo, que mostrar aquela telinha do recibo de férias, ele vai trazer automaticamente aqui, ó, provisão, desconto de férias, 20% no valor de 1.138, né? Nesse meu exemplo, o que é esse 1.138? É simplesmente o total do provento de férias, né? Que nesse exemplo é só um terço mais os dias de férias, né? Tirei o INSS, o imposto de renda, ele receberia, né? Se não tivesse a provisão, ele receberia um líquido de 5.693,40, seria o líquido de férias dele. Mas como eu estou provisionando, né, ou seja, eu estou descontando do recibo 1.138, então o líquido dele vai passar a ser 4.544,72. Ou seja, em vez de eu pagar, né, 5.693 de adiantamento de férias, né, um adiantamento que eu estou fazendo, então não vou adiantar tudo, vou adiantar só essa parte, porque eu sei que no final do mês eu vou precisar de dinheiro para abater o empréstimo, tá? Aí uma opção que você pode ser feita, né? Você pode dizer, não, Fabiano, aqui o valor deu 1.138, mas o empréstimo dele é menor. Não teria como eu, né, só provisionar. Eu só sei que vai vir um empréstimo no final do mês. Então, tem como eu provisionar só o valor do empréstimo? Tem sim, né? Você pode vir aqui, no momento que ele mostrar aqui o valor, eu posso vir aqui na provisão, alterar esse valor, como é o exemplo aqui, ó. Eu sei que o empréstimo dele é R$ 1.000, então não vou provisionar 1.138. Vou dar os 138 no recibo para ele, não vou guardar esse valor, não. Então, eu altero esse valor, né? Coloco aqui, né? R$ 1.000, que eu sei que é o valor da parcela dele. O líquido dele vai aumentar um pouquinho, né? 4.693, então ele vai receber praticamente o recibo total, com exceção dos R$ 1.000 que ele não vai receber, porque eu sei que eu vou precisar dele no final do mês, né? E também aconteceria se eu descontasse, né? Se eu lançasse o evento de desconto, seria matematicamente seria o mesmo resultado, né? Então, tanto faz ser provisão ou ser desconto do empréstimo férias, por exemplo, o funcionário iria receber simplesmente esse valor aqui. Mas aí, para o nosso sistema, para sênior, né? A, a operacionalização tem que ser dessa forma, através de um provisionamento. Ou seja, esse evento aqui no recibo não vai ser o evento que desconta no final do mês, é um outro evento que é calculado automaticamente quando eu informo lá o percentual, né? Aí, o recibo de férias vai ficar dessa forma, né? O funcionário vai meio que ficar transparente, né? Vai estar lá o recibo normal, os descontos dos impostos e a provisão do empréstimo de férias, né? Aqui nesse caso eu até estou dando uma dica, né? O nome do evento é esse aqui, ó, provento, provisão, desconto de férias. Mas aí, sei lá, o funcionário, que danado é esse que está sendo descontado, provisão, desconto de férias. Então eu posso mudar a descrição desse evento, colocar como provisão, empréstimo, férias, ou até mesmo empréstimo, férias, né? Vai ficar mais nítido ainda, mais claro para ele. Então, posso colocar, mudar o nome desse evento. E aí, no recibo dele vai vir o desconto do empréstimo. Ele não vai nem, né? Vai saber que tem realmente esse desconto. E aí não vai fazer muita diferença no líquido dele, né? Diferente de dar provisão, de desconto de férias. Porque essa rotina ela pode ser usada para outras situações, né? Plano de saúde, enfim. Mas a gente está focando aqui no empréstimo. Então, se vocês vão usar essa provisão só para o empréstimo, então pode botar o nome provisão empréstimo férias que já vai atender essa dúvida do colaborador, né? E quando for no final do mês que eu fechar a folha desse colaborador, né, como está aqui,
fechei a folha dele, né? Então ele replica todo o recibo para cá, né? Aí observe que o provisão do recibo de férias não traz para cá, né? Ele só é mostrado lá no recibo. Mas traz aqui a parcela do empréstimo, que é o S1010 de R$ 1.000, e vai coincidir justamente, né, com o valor. Então o líquido dele vai ser zerado, porque eu trouxe todo o recibo de férias dele e, como teve o provisionamento, ele teria, né, se não tivesse esse desconto da parcela aqui, ele iria receber R$ 1.000, né, no final do mês. Mas como ele tem a parcela, então essa parcela vai compensar, ele não vai ter saldo, né? Não vai ter saldo para pagar essa parcela e aí o valor vai ser fechado normalmente. Então, meio que para o funcionário vai ficar transparente. Ele recebe lá o recibo com o desconto do empréstimo, né? Recebe um líquido lá integral, o máximo que ele pode receber, porque eu tenho que descontar a parcela, e aqui no final do mês ele não recebe nada, ele já sabe que não vai receber, porque é assim que funciona geralmente o recibo de férias, né? Quando eu pago o mês todo, ele tá o mês todo de férias, no final do mês ele não recebe mais nada, a não ser que ele tenha aqui, sei lá, uma hora extra, algum evento específico que não foi pago nas férias, né? E aqui só uma observação, né? Antes de calcular essa folha, né? E digamos que eu calculei o recibo lá no finalzinho de abril, então eu ainda não tinha importado, né, os empréstimos. Então, naturalmente aqui, antes de eu calcular a folha do mês, eu já tenho que ter importado o arquivo com o valor da parcela de todo mundo, né, para quem tem férias e para quem não tem, né? No caso dele aqui, só vai aparecer essa parcela aqui do desconto das férias se eu importar primeiro o arquivo, né? A provisão não, a provisão independente de estar lançado ou não, essa informação lá no de ter importado ou não o arquivo, a provisão é um processo manual, né? Eu vou ter que ir lá informar, tá? Então, assim vai acontecer. Lança a provisão, desconta no recibo, é demonstrado no recibo a informação. Quando eu fecho a folha, ele traz o desconto e fecha os valores aqui, conforme a imagem, tá? Beleza, aí, como eu falei, né, esse contexto, né, do lançamento manual é o que está liberado hoje, né? Até então, até a última versão é isso que vai ser feito. Mas acompanhando aqui o calendário, né, de liberações da Sênior, né, de exigências legais, tem um ponto aqui, né, que está previsto para sair agora no dia 30 de maio, que é justamente esse item aqui, ó, cadastramento e sugestão do percentual de provisionamento automático no cálculo do recibo de férias. Então, acredito eu, tá, vai se confirmar naturalmente depois, acredito eu que esse percentual aqui, essa rotina aqui que vai ser liberada é justamente para ele trazer isso automaticamente, né? Então, acredito eu que ele, quando tiver lá o lançamento do empréstimo, quando vocês calcularem o recibo, ele meio que vai trazer tudo isso automaticamente. E realmente, né? Não é muito producente eu estar lá, né? Toda vez que eu vou calcular um recibo, manual, olhar se o funcionário tem empréstimo, né? Olhar o valor, fazer aquela continha. Mas aí, como é essa é a condição que está atualmente, eu não sei como vai ser essa nova versão. Então, eu trouxe a situação atual, mas existe essa previsão aqui de liberação, né? Assim como também existe, né, nessa liberação, um aprovisionamento, né, do cálculo do adiantamento salarial, né? Que é também um item que deve ser, né, que deve ser orientado, também deve ser observado também, que é justamente esse provisionamento do empréstimo para aquelas pessoas que têm adiantamento, né? Então, às vezes vocês fazem um adiantamento salarial, sei lá, de 50%, né? No final do mês tem imposto, no final do mês tem, né, outro desconto, né? Desconto o próprio adiantamento, e às vezes o funcionário não vai ter saldo para quitar esse empréstimo, né? O valor da parcela for muito alto. Então, o ideal é que quando eu fizer o adiantamento do funcionário, eu já provisione também, né, essa parcela. Então, digamos, eu vou, né, adiantar 50% de salário para o colaborador, né, lá no dia 15, dia 20, né? E vou já também provisionar 50% do empréstimo dele, né? Então, eu vou, em vez de pagar 50% do salário, eu pago 50% do salário, 50% do salário menos 50% do empréstimo. Então, ele já vai receber um valor a menos de adiantamento. Ou seja, ele vai ter saldo no final do mês. Então, hoje também essa situação não está, né, tratada nessa nova versão, mas existe essa previsão aqui de liberação, né, para contemplar essa melhoria no sistema, tá? Mas aí a gente só vai poder ver exatamente como vai funcionar quando sair essa nova versão lá semana que vem. E outras informações de integração financeira, transferência de filial, isso aqui eu acho que já foi até resolvido, que era quando o funcionário era transferido de filial, né, e a matrícula dele mudava, então quando a gente importava o valor do empréstimo, ele acabava lançando o valor no funcionário errado, né, tinha um demitido e tinha um ativo, né, por conta de transferência, então isso foi ajustado também. E outras melhorias aqui na importação do arquivo, que ele não fala exatamente o que é, mas deve ser ajustes mais finos que não estão destacados aqui no processo, tá?
Mas aí a questão, quis destacar essa questão do provisionamento do recibo de férias, porque realmente é uma situação que causa uma certa queixa de todo mundo, né? Ter que estar lançando toda vez essa informação e me preocupando com esse valor. Beleza, tá? Aqui eu trouxe só uma telinha sobre a geração da guia do FGTS, tá? Porque, para aqueles que não sabem, né, o recolhimento ou o repasse dessa informação do empréstimo consignado, né, aqueles valores que eu desconto do funcionário, a forma que eu vou repassar para o banco é através da geração de uma guia lá no FGTS Digital, né? Interessante isso. Então eu vou pegar, né, executar o meu processo padrão do E-Social, ou seja, eu vou gerar o meu 1.200, o meu 1210, o fechamento, enfim. Se bem que o FGTS Digital baixa o 1.200, ele já mostra as informações, né? Então, a partir do momento que eu gerar, né, que eu tiver todas essas configurações, que eu tiver calculado a minha folha, fechado a minha folha, passado por todo esse processo que a gente viu, vocês vão gerar o E-Social normalmente, não muda nada, né? Vai gerar o processo padrão, enviar o 1.200. E quando vocês acessarem lá, né, vai ter retorno, né? Os arquivos de retorno vai sinalizar esse valor do empréstimo também para conferir. Então, quando vocês, né, entrar lá na guia do FGTS Digital, nesse caso aqui é a guia rápida, mas a personalizada também, né? Eu posso fazer esses filtros. Então, ele já vai mostrar aqui, né? um- um- uma linha específica do consignado. Então, aqui vocês vão ver esses valores que vão ser recolhidos, né? Ele até mostra aqui, né? Tem alguns filtros, né? Eu posso informar competência, né? O tipo de débito, então ele tem aqui o mensal, rescisório e o consignado, né? Pelas orientações que eu li, né, ele sempre fala que o consignado vai vir sempre marcado, né? Então, se acaso vocês quiserem gerar uma guia, né, só com consignado, então aqui desmarcaria o mensal e o rescisório, ele ia mostrar aqui embaixo só o consignado. Vocês geram essa guia separadamente e faz o recolhimento lá separado, tá? Aí tem aquela observação, né? O consignado tem que ser pago até o vencimento. Se não for pago, né? Isso é super importante. Se não for pago até o vencimento, que é o mesmo vencimento do FGTS Digital, se não for pago, vocês vão ter, não tem a possibilidade de gerar uma guia em atraso pelo FGTS Digital, né, até esse momento. Então, vocês vão ter que entrar em contato com as instituições e fazer esse repasse de acordo com as orientações que eles vão passar lá. Então, o ideal, né, que se pague, né, se repasse essa informação, senão, principalmente porque eu estou descontando do funcionário, né, uma apropriação que eu estou fazendo, senão vai caracterizar a apropriação em débito, eu estou descontando dele, então eu tenho que repassar no prazo. E se não repassar, vai ter essa dorzinha de cabeça que eu vou ter que entrar em contato com a instituição, né? Dependendo da quantidade de funcionário, quantidade de bancos, né? São vários que permitem fazer esse empréstimo, eu vou ter que entrar em contato com cada um e fazer esse pagamento, esse repasse, né? Só para fechar aqui, né? Falar um pouquinho sobre integração contábil e financeira. Então, a integração contábil, né? Não tem nenhuma mudança específica no processo, né? Simplesmente eu vou cadastrar um CLC lá, né? Ou se eu já tiver um CLC, né? Um Código de Lançamento Contábil, que já é usado para empréstimo, né? E a conta vai ser a mesma, segundo o pessoal da contabilidade, não vai ter nenhuma mudança, então eu posso usar esse mesmo CLC que eu já usava para o tipo de empréstimo, usar para esse mesmo evento, né? Se não, se tiver, não, a gente vai criar uma conta nova só para tratar o e-consignado. Então, cria lá o CLC, né? Um CLC do tipo crédito, né? Que é um desconto, né? Eu vou definir se é por cento de custo ou se é total, vou informar lá a conta, né, o histórico contábil e vou ligar esse CLC ao cadastro do evento. Então, vou contabilizar normalmente. E a integração financeira, né, nesse momento a gente pode utilizar o CIF, né, do tipo 3, que é um CIF de repasse, e o R13, que é um repasse rescisão, né? Ou seja, e as configurações específicas de cadastramento desse CIF vai de acordo com o padrão do sistema, né? CIF repasse nada mais é do que quando eu quero pegar um valor da minha folha de pagamento e gerar um título, né? Então, eu posso pegar aquele valor do empréstimo, cadastrar um CIF do tipo 3603 e aí ele pega o valor daquele evento específico e cria um título automaticamente. Pode ser feito isso em qualquer evento, né? Mas por isso que ele tem esse nome de repasse, porque eu estou repassando aquela informação, tá? Então, as configurações, vocês seguem as configurações padrões de cadastramento de CIF utilizando um desses dois aí. Se bem que aqui, só retornando, ele fala também de integração financeira. Então, acredito eu que na sequência eles também devem gerar, talvez criar um tipo de CIF específico para o e-consignado, não sei, tá só, não tem nenhuma observação específica, mas pode ser que eles criem um tipo específico de CIF só para essa integração financeira. Mas aí, a gente pode nesse momento usar a orientação nesse momento é usar esses dois tipos aqui, tá? Beleza? Aí só para fechar, tá?
A gente não trouxe nenhuma informação sobre rescisão, porque a rescisão vai ser a mesma lógica da folha, tá? Então, quando vocês importarem lá o arquivo, né, o ideal, né, no entendimento, é que esse arquivo já seja importado lá no início da competência, né? Até porque essa disponibilização do arquivo já vai ser feita no finalzinho do mês, né? Então, por exemplo, o arquivo com os descontos, né, do mês de junho, né, que vão acontecer na folha de junho, já vai ser disponibilizado agora no finalzinho de maio. Então, você já pode pegar esse arquivo com os descontos de junho, importar lá para a folha de junho, né? Tem que estar o cálculo aberto. E os lançamentos vão ficar lá, estarão lá lançados na movimentação mensal do colaborador e a qualquer momento, né? Já está lá o lançamento. Então, se você calcular a rescisão de alguém durante o período, né? Do mês 6 nesse exemplo, ele já vai trazer automaticamente esse desconto, tá? E, naturalmente, quando fechar a folha do final do mês, também vai estar lá esses descontos. Então, se já tem um arquivo, já importa, né? Já importa porque ele disponibiliza sempre antes do final do mês, já prevendo isso, né? Porque se eu for demitir alguém no começo do mês de junho, eu já tenho que ter, e ele tiver empréstimo, eu já tenho que descontar na rescisão dele também. E lá na rescisão ele vai fazer o mesmo cálculo também, né? Vai ver se ele tem margem consignável, né? Vai fazer os devidos descontos, né? Ver quanto é que pode descontar. Esse empréstimo vai ser enviado lá através do evento 2299, né, da rescisão, e vai aparecer lá no FGTS Digital, tá? E conforme eu li também na documentação, né, no manual, o vencimento desse empréstimo, né, lá da rescisão, é o mesmo do FGTS, é todo dia 20 também, tá? Eu não vou antecipar o pagamento o vencimento não vai ser antecipado seguindo lá o padrão da rescisão, que são 10 dias, né? No caso, o empréstimo, segundo a orientação lá, vai ser o mesmo vencimento no dia 20. Então, mesmo que eu demita o funcionário no começo do mês, o vencimento do empréstimo vai ser lá no dia 20 também. Claro, né, eu posso até, não sei se eu posso pagar antecipadamente, mas é o vencimento continua sendo dia 20. Beleza? Então vamos agora para dúvidas, Fernanda. Vamos lá, não foram poucas, tá? Opa. Vamos Ou iniciar, a vamos explicação falar. foi muito boa, ou então ninguém entendeu nada. Não, foi excelente, para mim foi excelente. A gente vai tentar Valeu. liberar aqui o microfone, mas a gente vai. Eu coletei aqui as perguntas, a gente vai sanar essas dúvidas, e aí daqui a pouco a gente libera o microfone para, se vocês quiserem também esclarecer mais algumas coisas, tá bom? Vamos lá. Quem começou aqui foi a Josiane. Hum. Ela fez a seguinte pergunta, Fabiano: é possível gerar a guia do FGTS separada do empréstimo? Sim, acabamos de ver lá, né? Ele vai destacar duas linhas lá, né? Uma linha, quer dizer, os tipos de desconto, né? Tem lá o FGTS rescisório, tem o FGTS mensal e tem o empréstimo, né? Então, lá dentro do próprio FGTS você vai poder, né? Filtrar, fazer filtro, principalmente na guia personalizada, por essa situação, né? Então, como a gente viu lá na guia rápida, eu consigo marcar, desmarcar o mensal e o rescisório, fica marcado só o consignado, então eu vou lá e gero essa guia separadamente. Certo. Alguém já tinha respondido a ela, mas é bom compartilhar aqui Uhum, com todo mundo, tá? beleza. É, a Josiane também ela perguntou se a empresa ela vai arcar com o valor da diferença da parcela e no mês seguinte vai descontar do colaborador, quando houver essa diferença. Então vamos lá, né? Quando eu desconto, né? Quando a empresa só pode descontar 35%, né? A obrigação dela. Ela não é nem obrigação, né? Não é permitido descontar mais que 35%. Naquele contexto que eu falei, né? O valor do empréstimo, a parcela é R$ 1.200, né? Mas a margem permitida é 1.000. Então a empresa desconta 1.000, né? Repassa, gera o FGTS, recolhe R$ 1.000. E os R$ 200, quem vai arcar com o repasse é o colaborador, né? Então, a obrigação da empresa é repassar o valor que foi descontado em folha, né? Mesmo ela sabendo que o valor da parcela é maior, né? Ela não vai fazer isso, não. Ela vai, que ela descontar o que ela vai repassar. Certo. A Aline, eu não sei se ela é da Transmoscato, a Aline, Hum. na hora de sobrepor, né? Se vai ficar registrado as sobreposições do arquivo do portal do empregador. Não sei se ela está falando do sistema, Aham. na hora da opção de No sobrepor. sistema não tem histórico de importação, né? Eu importei uma vez, vai ficar aquele cenário. Importei novamente, vai ficar aquele outro cenário. Não vi com o histórico do que havia antes, né? Mas assim, eu acredito que quando disponibiliza o arquivo vai ser aquele, né? Tem porque acho que não tem atualização do arquivo. O portal disponibiliza aquele arquivo, eu vou importar. E se eu baixar novamente aquele arquivo, vai ter a mesma informação, o mesmo valor.
Então, no sistema, se eu sobrepor a informação, vai ficar a última informação lá no sistema, né? É o que vai valer lá para descontar dos colaboradores. Pronto, a Carla Francisca lá do Horizonte. As transferências entre empresas do mesmo grupo. Devemos realizar o desconto da parcela que veio na empresa de origem na empresa destino, de destino mesmo, mesmo o arquivo tendo sido gerado na empresa origem? Então, lá no manual, eu até aconselho, tá? Tem um manualzinho, né, do portal do e-consignado, ele traz várias situações, traz inclusive uma pergunta parecida com essa, né? Por isso que eu estou respondendo. É, que ele fala, né, quando o funcionário é transferido, né, por exemplo, a transferência de empresa é uma demissão para o social, né? Então, demito ele aqui, a demito lá na outra. Você só vai poder descontar lá na outra quando você baixar o arquivo daquela empresa nova e vier esse desconto, tá? Enquanto ele está na minha empresa original, eu vou descontando, descontando, demitir ele, transferir ele, digamos assim, e na sequência, né? Lá naquela nova empresa, eu não vou lá descontar manualmente, não. Eu vou importar o arquivo. Se no arquivo vier a informação, eu desconto. Se não vier a informação, porque esse funcionário, na transferência, ele, sei lá, ele pode ter, a qualquer momento pode mudar esses valores, né? Ele pode fazer uma renegociação, não falou nada com a empresa, né? Então, o nosso negócio, a nossa garantia é o arquivo. Baixa o arquivo, né? E quem vai se encarregar de jogar, digamos assim, jogar o empréstimo de uma empresa para a outra vai ser lá a instituição financeira e o portal do Emprega Brasil que vai fazer isso para a gente, né? Não vai lançar nada se você não tem no arquivo. O que tiver no arquivo é o que eu vou descontar. Se não ver o desconto, então a empresa não tem responsabilidade, né? Eu vou só descontar o que vem no arquivo. E na nova empresa, pode ser que quando ele se transferiu, não veio ainda o desconto. Então, enfim. Aí, nesse caso, eu vou lá, importo o que está lá disponível para mim e vou confiar no que está lá no arquivo. Mas aí ele diz isso aí, né? Que não pode descontar, tem que esperar o arquivo, que pode ser que não venha naquele primeiro mês, venha depois, enfim. Então, segue essa orientação do arquivo. Prioriza o que está no arquivo. Certo. O Fred da Ferreira Costa, Frederico da Ferreira Costa, ele tem uma dúvida que muitos já tiveram e continuam tendo também, que é sobre a incidência, o campo incidência do IR, né? Como é para ser parametrizado lá na tela de incidências do evento, né? Porque tanto na documentação do governo como na documentação da Sênior, fala para informar 9, né? Mas, na verdade, nós estamos orientando, tanto a Sênior como nós também, né? Estamos orientando a colocar o 999, né? Aí ele Uhum, ficou na dúvida se pode ser essa ou outra, mas, na verdade, esse cálculo é para colocar 999, porque o cálculo é um cálculo interno do sistema. Quando você vai colocar o 999 e as incidências tudo não, e a natureza correta lá, que é para colocar dentro do evento da parcela do consignado, isso vai levar para o layout de forma correta, como mostra o governo. Já vai levar a incidência 9 e as demais, como está uhum. mostrando lá no manual. Tá? Então, pode colocar 999 sem problema nenhum. As incidências, tudo não. E a natureza correta, acho que é 9253, tá bom? É, a natureza que praticamente vai determinar tudo isso, né? A incidência do Isso, FGTS, o imposto de renda e INSS, é a natureza que vai determinar. Formando a natureza correta, ele já gera o S1010 corretinho também. exato. A Rosângela está perguntando, no caso de férias e 13 Hum. terceiro, terá o desconto também? Então, férias é isso que eu falei, né? Na hora que eu vou calcular o recibo, eu vou lá e provisiono esse valor. 13º ele fala também, tem um item lá, né? É por isso que eu falo que é bem completinha. Que não é permitido desconto do empréstimo na folha 13º, né? Os descontos vão ser feitos durante 12 meses nas folhas de fechamento mensal. Que a dúvida dela é essa. Certo. A Edna, ela não entendeu o caso aqui, que não foi descontado, se não foi descontado toda obrigação, se não foi descontado toda a parcela, acredito que seja isso, né? Toda a obrigação é do trabalhador ir informar na instituição financeira e recolher? Exatamente. A empresa vai descontar o que a legislação permite, né? Se ela permite, ela não pode ultrapassar aquele teto de 35%, né? Claro, né, que o ideal, né, o mundo ideal era que lá, quando fosse conceder o empréstimo ao funcionário, né, de acordo com o histórico do salário dele e tal, a instituição desse um empréstimo que previsse, né? Eles dizem que prevê, né, mas também já orienta como fazer no caso que ultrapassar. Então vai acontecer de fato. Então o ideal é que
o empréstimo fosse feito, limitando esse 35% para a gente saber, ter essa certeza que nunca iria ultrapassar. Mas, né, o valor da parcela for maior do que o 35%, o sistema vai descontar só o 35%. Vai ser destacado lá no contra-cheque dele, comunicando a ele que ele tem que procurar a instituição e fazer esse pagamento avulso, digamos assim, dessa diferença. Pronto, a Aline ela também fez basicamente a mesma pergunta, se é o empregador que Uhum, deve informar ao empregado que tem que ir ao banco, e você já respondeu. uhum. A Adriana fez a seguinte pergunta: a Sênior fará alguma melhoria para provisionar estes valores de consignado? Que você já falou no final do webinar. É, justamente a questão tanto da provisão do adiantamento salarial como provisão do recibo de férias, né? Que o recibo de férias é um adiantamento, né? Então, se eu estou adiantando alguma coisa para o funcionário de adiantamento salarial ou adiantamento de férias, eu tenho que provisionar o valor, guardar uma parte daquele valor, que eu sei que no final do mês vai ter esse desconto, né? O empréstimo vai vir no final do mês descontando, né? E até lá ele fala, né, na documentação fala que se você não provisionar no recibo de férias, né, e vai vir lá o desconto, né? E o funcionário não tem saldo, aí vai vir lá, vai gerar aquele estouro do mês, né, tal. Aí nesse caso a empresa tem que recolher o valor, tá? Ou seja, ela vai ter que emprestar ao funcionário um valor para ele pagar o empréstimo e no mês que vem vai vir esse desconto do mês anterior. Porque o adiantamento de férias e o adiantamento de salário não entra naquela continha, tá? Ou seja, eu tenho que provisionar no recibo a informação, valor. Provisionar no recibo, no adiantamento, o valor também. Eu tenho que ter valor, não é nem valor líquido, né? Eu tenho que ter um valor de 35% disponível para que ele desconte essa informação, compense esse valor. Então, tem que provisionar no recibo de férias. Pronto, quem usa a IPO, né, tanto algumas empresas, três pessoas fizeram essa mesma pergunta, a Aline, a Uhum. Valdelânia e a Essa tu responde. Josiane. Essa é a Josiane. Na verdade, a dúvida é se vai vir no contra-cheque, né? Aparece. No contra-cheque já vem a observação, né, no rodapé, Uhum. mas se Uhum. também no lerite dentro do IPO vai vir. Sim, vai vir. Essa liberação, acho que ela já veio, inclusive, na primeira etapa, que saiu aqui, segunda sênior, né? Que saiu aqui Uhum. no dia 2 de maio. Tá? Então, ele fala que o olerite com a mensagem, quando a remuneração disponível não contempla 100% do valor da parcela, vai vir essa informação. Tá? Então, quando vocês emitirem aí, tiver ok lá no IPO, vocês podem validar isso, tá bom? Qualquer informação que não esteja de acordo, aí vocês podem entrar em contato com a gente que a gente verifica, que a gente direciona para o suporte da IPO, tá bom? O Frederico perguntou o seguinte: como será a provisão de desconto no adiantamento quinzenal? É isso aí que a gente vai cenas do próximo capítulo, né? Tem essa previsão para Isso. semana que vem sair um item falando disso aí, né? Mas eu acredito que ele vai, né? Vamos confiar na cena, eles vão liberar um, um procedimento que vai já descontar, já provisionar, né? Ou seja, ou pagar o adiantamento menos um pouquinho, né? Enfim, ele vai ter que, no adiantamento dele, ele não vai poder receber 50% do adiantamento, se for o caso 40%. Eu já quero provisionar o empréstimo no adiantamento. Mas como vai ser isso? A gente vai criar um evento novo, entendeu? A gente vai ter que aguardar para ver. Mas tem essa previsão de liberação, né? Até porque na legislação fala que tem que provisionar o adiantamento e o adiantamento de férias. Só Certo. A aguardar. Rosângela. Pronto. A Rosângela pergunta: quando as férias forem parceladas, pode fazer a provisão também? Sim, sim, porque é aquela questão, né? Se a férias é parcelada e o valor, né? Digamos assim, o valor, sei lá, está 10 dias de férias, né? Eu posso provisionar esse valor, ou às vezes nem preciso provisionar porque ele vai ter um saldo, né? Vai ter muitos dias de salário para receber, né? Então, não precisaria, né? Então, tudo isso vai depender do que ele vai ter ainda para receber no final do mês, né? Se eu vou provisionar, sei lá, é, fazer um cálculo 10 dias de férias no início do mês, ele vai estar 20 dias trabalhando, então ele vai ter muito dinheiro para receber, muito não. Ainda vai ter um dinheirinho para receber, né, de 20 dias e talvez esse dinheiro já compense o valor da parcela, tal. Mas eu posso provisionar, né? O campo lá está aberto, né? E como existe essa previsão de provisionamento automático, então aí a gente vai ver na prática mesmo se calculando 30 dias, 20 dias ou 10 dias, se vai sempre esse provisionamento. Mas assim, a princípio não vejo nenhuma impedimento para descontar, fazer o provisionamento num recibo com dias menores, né? Com menos dias.
O Eric, acho que ele fez as mesmas perguntas aqui depois, acho que para a gente não esquecer, mas está aqui, vamos, chegou a sua vez, Eric. O sistema vai controlar o recebimento mínimo de 30% líquido da remuneração que o empregado tem que receber? 35% vai fazer esse controle. Beleza. 35%. A Tatiana, que os eventos de configuração, acho que a Fabiana até citou essa questão que a Tatiana pontuou aqui. Os eventos de configuração do campo base do evento, né, disponibilizado pela Senior, está diferente dos que foram demonstrados aqui no treinamento. É justamente, né? Lá na documentação, na verdade, tem as duas opções, né? Porque tem um link que mostra como sendo, né, a base do INSS menos os eventos de INSS mensal e férias, imposto de renda mensal e férias e pensão judicial e férias. Ele cita assim, menos os eventos, esses eventos, né? Mas também tem um outro link que mostra um totalizador, né? INSS do mês e imposto de renda do mês, né? Que no final das contas é o mesmo valor, tá? Então, nesse caso, então, tanto faz usar o próprio evento, né, o 301, o 303, né, especificamente mensal e férias, ou pode usar um totalizador que tem lá, que tem INSS do mês e imposto de renda do mês, né? Não tem totalizador lá para pensão judicial do mês, né? Então, pode ser feito como está na documentação, nessa parte da documentação, né, que as duas tem essas duas partes, ou pode ser como eu demonstrei aqui no treinamento, também, no webinar. Pronto, a Núbia fez a mesma pergunta que o Eric sobre o controle de recebimento dos 30% líquido. Você já respondeu. A Sandra e a Núbia também fizeram a mesma pergunta, se existe possibilidade, do desconto no recibo de férias. No caso. Não, nesse momento não, eu não posso descontar o próprio evento do final do mês, né? Eu tenho que fazer um provisionamento, ou seja, é um desconto, né? O provisionamento é um desconto, a gente tem que ter essa noção também. Só que não vai ser aquele mesmo evento, eu vou descontar um outro evento, né, de provisionamento, que pode ser que vai ser em algum momento vai ser o mesmo valor, e no final do mês, né, eu vou descontar o evento que vai realmente para o social. Mas aí o provisionamento é um desconto, né? Eu tô deixando de pagar ele um determinado valor, porque eu sei que ele vai precisar desse valor para fechar o empréstimo dele no final do mês, na folha. A Neuza está perguntando se, em vez de importar o arquivo, ela pode lançar os valores do empréstimo na folha. Como é? Ao invés de importar o arquivo, né, Uhum. se ela pode lançar o valor do empréstimo na folha, direto na folha, manualmente. O ideal era não lançar, né? Pô, existe a rotina de importação, importa, né? Mas digamos assim, só tem um funcionário, né? Mas aí, no mínimo, você vai ter que ter esse arquivo, né? Porque o arquivo digamos assim, digamos assim, é a prova, né? Digamos assim, é o que vai lhe assegurar que você está descontando o correto, né? Mas você pode, né? Entrar naquela telinha lançar, agora tem que lançar direitinho, né? O valor a competência, né? O contrato, né? A instituição financeira, e lá no centro variar manutenção. Lançar direitinho, mas ele vai aceitar igual, né? A importação é só um facilitador. Certo. Vamos falar agora com a pergunta da Karina, que eu acho que é da Unimed. Onde o cálculo da folha já faz o entendimento da saída do evento de provisão em virtude do evento do consignado do trabalhador? Caso seja menor o valor do consignado, como viria a diferença que ele vai receber? Em qual evento? Repete aí, por favor, acho que não captei bem, não. O cálculo da folha já faz o entendimento da saída do evento de provisão em virtude do evento do consignado do trabalhador? E caso seja menor o valor do consignado, como viria a diferença que ele vai receber e em qual evento? Então, vamos lá, né? O evento mensal, né, que é o evento, o 10/10 que eu criei, né, o evento de desconto, ele vai vir sempre o desconto total, né? A não ser que seja com relação aos 35%. Então, o valor que eu descontei nas férias não vai interferir no valor que eu estou descontando no final do mês, né? Se eu provisionei um valor a menor e lá no final do mês ele não vai ter saldo, né? Aí vai gerar o estouro normal do sistema, que é justamente aqueles casos que o desconto foi maior do que o líquido, né? Foi maior do que os proventos. Então, o evento do desconto final do mês, ele vai vir descontar o que está lançado na movimentação mensal dele. Mesmo que eu nem tenha provisionado, ele vai vir um desconto, né? Então, por isso que eu tenho que provisionar, porque é, ele sabe que vai
ter esse desconto no final do mês. Se eu não guardei esse valor no recibo de férias, então ele vai ficar lá com saldo negativo, né? Beleza. Daqui a pouco a gente vai abrir o microfone, tá, pessoal? Só para a gente logo esclarecer essas perguntas que estavam no chat, para vocês também darem continuidade aí em algo que de repente não pode ter ficado claro. A Ana Cláudia, hoje, como será o desconto do empréstimo se houver quinzena? O sistema levará em consideração para o cálculo dos 35% o valor que o empregado recebeu a título de antecipação do salário? Pode, desculpa, Fernando, tá lendo aqui, eu tô lendo e ouvindo a minha tempo. Repete, por favor. Hoje, como será o desconto do empréstimo se houver quinzena? O sistema levará em consideração para cálculo dos 35% o valor que o empregado recebeu a título de antecipação do salário? Não, nesse caso eles falam lá no manual que eu não posso utilizar esse valor do adiantamento para o cálculo lá dos 35%, né? Se eu não provisionei na quinzena, então ele vai fazer a continha que a gente que fez do padrão, né? A base do INSS, menos o imposto de renda, menos a pensão, menos o INSS, e o adiantamento eu não posso usar nessa conta, porque o adiantamento ele recebeu esse valor, né? Ele recebeu esse valor de adiantamento. Então, ele tem remuneração para pagar empréstimo. Agora, a empresa que não provisionou. E aí vai ter que, nesse caso, o desconto vai vir integral, né? Nesse caso, se quando eu fizer a conta e a parcela for menor do que 35%, então eu vou descontar o valor da parcela integral. Mesmo que ele fique com um saldo muito pequeno aí. Mas aí era para ter provisionado lá no adiantamento, né? Tá. O Valdeci, eu acho que alguma outra pessoa também fez, quando ainda não vi lá para baixo. Eles estão na versão 126, né? Faça as configurações do evento, eu tenho que aguardar a atualização do sistema. Até respondi lá no chat que o ideal é atualizar, porque tem uma característica do e-consignado que eles liberaram, está a partir da 129. Então, o ideal é que você atualize, que a gente atualize, né? Porque vocês têm um contrato fechado conosco, que já está, inclusive, essa programação para atualização, e você atualize e possa configurar corretamente os eventos. Pode até começar a configuração, mas depois vai ter que alterar essa característica do evento de consignado da parcela, para que você possa, inclusive, fazer corretamente a importação. Tem que estar com o evento correto, senão você não vai conseguir fazer a importação do arquivo para o sistema. A Simone, calculei uma rescisão no início do mês e lancei nos variáveis apenas o evento do desconto da parcela. Não tinha feito a importação do arquivo. A parcela deduzida ela foi paga na guia juntamente com a da rescisão. Terá algum problema com relação ao FGTS digital? Então ela já enviou, se ela enviou a rescisão, né, e tá lá o desconto e tá com a natureza corretinha, então lá no FGTS Digital vai mostrar esse valor a recolher, né? Uhum. Se ela foi descontado na rescisão a parcela, esse evento está configurado certinho, foi gerada uma rúbrica com as configurações que o SOCL determina, né? A natureza está correta. Então, enviou a rescisão com essa informação, lá no FGTS Digital vai mostrar esse consignado a recolher. Como o Pronto, vencimento é dia 20 também, então provavelmente vai estar lá junto com todo mundo esse empréstimo a recolher, né? A repassar. beleza. A Rosângela perguntou, acho que você já respondeu do desconto se pode ter o desconto do 13º, né? No 13º, né? Uhum. No caso. Também o Eric já falou aqui do recebimento líquido de 30%. Lê, O lê, lê novamente Jadielson. esse, lê novamente esse 30%, que alguém Tá, botou novamente assim, uma informação que ele não estava se referente ao 35, e sim aos 30, acho que foi, deixa eu ver aqui. pronto. O sistema vai controlar o recebimento mínimo de 30% líquido da remuneração que o empregado tem que receber? Não, não fala nada desse de recebimento mínimo, não, tá? O que ele vai tratar é o desconto da parcela, né? No máximo de 35% da remuneração disponível, né? Ele não fala em recebimento líquido do funcionário, né? A portaria, né? A lei fala que eu não posso descontar a título de empréstimo consignado, né? Eu não posso descontar mais do que 35% da remuneração dele disponível. Mas aí o que ele vai receber 30%, se o líquido dele tem funcionário que tem saldo devedor, então, né? Quando ele está de férias, por exemplo, então não sei especificamente que legislação é essa que diz que tem que receber 30%,
né? Porque se ele não trabalhou, se ele faltou, né? Se ele está de férias, então ele vai receber, às vezes nem recebe, né? Por exemplo. Mas aí não entra nesse mérito, não, dos 30% de líquido da remuneração. Ele vai observar se o valor da parcela não ultrapassa 35%, né, da remuneração disponível, em cima daquela continha lá que a gente viu. Pronto. O Jadielson, da Desmoto, tem algumas dúvidas aqui, tem três dúvidas, na verdade. As empresas que fazem desconto de adiantamento, vales e compras que os colaboradores efetuam na empresa, como proceder nesses casos? É, para os colaboradores que entrarão em gozo de férias no dia 2/6 e que existe consignado, deveremos fazer o procedimento de provisionamento? E a outra dúvida, a versão deles atual do sistema é a 108. Devemos efetuar a atualização? Com certeza, sim, o mais rápido possível para vocês poderem fazer as configurações necessárias aí no sistema. Lê a Consegue primeira, lembrar a primeira senhora, por dúvida? favor. Não. As empresas que fazem desconto de adiantamento, vales e compras que os colaboradores efetuaram na empresa, como proceder nesses casos? Então, né, o ideal é que vocês olhem lá no manualzinho, né, do portal do manual do E-Consignado, né, que fala, né, quais são os eventos que podem ou não podem entrar naquela continha dos 35%, né? Lá ele é bem detalhado, ele fala exatamente quais as naturezas que podem, quais as que não podem. Então, vê se tem alguma natureza que fala dessa questão de vale e se eu posso usar, né, esse desconto vale nessa continha dos 35%, né? Se não Be- puder, né, se não tiver nada a respeito disso, eu não vou poder usar na continha essa informação, né? Padrão, né, o mais comum é só posso usar nessa conta imposto de renda, pensão e INSS, né? E as faltas e outros descontos que tem incidência de INSS. Então, essa remuneração disponível é 35% dessa conta aí, né? Tem plano de saúde, né? Outros tipos de evento lá não diz que pode ou se não pode, mas se eu não me engano, plano de saúde não pode entrar nessa continha. E o adiantamento, né? Qualquer tipo, o adiantamento de salário também não vai entrar nessa continha. Então, Pronto. tem que ver se esse adiantamento de vale que eles fazem, se é tipo um adiantamento de salário, né? Se tem essa característica e como é que ele vai fazer esse desconto. Se ele faz no sistema, né? Como é que é feito esse adiantamento, porque se não fizer no sistema, não vai ter nem essa informação no sistema, né? Vai ter só o desconto. Mas aí ver se esse desconto de adiantamento de vale eu posso utilizar nessa continha, né? Botar lá na base do evento para poder chegar na margem dos 35%. Pronto. A outra dúvida é para os colaboradores que entrarão em gozo de férias no dia 2/6 e que existe consignado. Deveremos fazer o procedimento de provisionamento? Isso já deve fazer. Porque, principalmente se ele for ficar férias o mês todo, né? Aí eu já provisiono uma. Como eu falei, né? Você pode provisionar exatamente o valor do empréstimo, né? Informa lá um percentual, ele vai trazer um valor, você bota manualmente, altera o valor, pede para recalcular o recibo, ele vai lá e assume aquele valor. Mas o ideal é que faça esse provisionamento, porque senão não vai ter saldo no final do mês para quitar o empréstimo dele. E aí vai gerar um estouro do mês, porque o desconto vai ser trazido automaticamente. Beleza. A Marli faz a seguinte pergunta: o sistema vai garantir automaticamente o líquido dos 30% do salário e o limite de 35% de desconto? A informação do valor que não foi descontado, essa informação vai sair nos contra-cheques disponibilizados no app do IPO? O Will falou que sim, né? Sim. E aquela questão dos 35% da remuneração, os 30% da remuneração não fala nada disso, né? O que a rotina faz é limitar o desconto da parcela a 35%, né? O resultado em si de 30%, né? Não conheço essa parte da legislação que fala, isso tem que ter 30%. A Edna pergunta: e quando for demitido entre os dias 1 a 9 do mês, tem alguma observação? Não, nenhuma particularidade não, porque conforme o manual, né? Se eu demito a pessoa no dia 1, dia 9, enfim, o vencimento vai ser sempre dia 20. Vai ser Uhum, igual dia 20 lá do mês seguinte, né? certo. Porque ele vai seguir, É, ele vai seguir o vencimento do FGTS digital, mas aí quando a gente sabe quando é rescisão e tem FGTS, eu tenho que antecipar esses pagamentos, né? FGTS no mês anterior, né? FGTS da rescisão, né? Eu não posso, o vencimento não vai ser mais dia 20, eu tenho que seguir os prazos dos 10 dias, mas para o empréstimo consignado,
conforme lá a orientação do manual, o vencimento vai ser o mesmo dia 20. Não vai antecipar, não. O desconto, a Lígia está perguntando da Movesa, deve ser da Movesa. O desconto segue o mesmo limite de 35% para rescisão? Teoricamente, sim, né? Ele vai olhar a base do INSS, né? Vai ver os descontos, né, de imposto de renda, de INSS e tal, e vai seguir lá o desconto também, né? E aí também Uhum. a empresa deve seguir uma observação, né, que eu também li lá. Ele deve descontar só o valor da parcela, né? Ou até os 35%, tá? Não fala nada, ou não é permitido eu descontar parcelas futuras, né? Ou antecipar, a rescisão dele está muito alta, não sei o quê. Não, eu vou descontar só o valor da parcela, né? Mesmo que tenha alguns casos que o funcionário dá em garantia, né? O FGTS, né? Tem uma condição lá. Mas nesse caso é com o funcionário e a Caixa lá que eles vão descontar lá sei lá, na liberação do FGTS. O que a empresa vai fazer é descontar a parcela que vem naquele mês para ser descontada dele. A Lorena, quando o colaborador tira férias de um mês para o outro e na folha não der para descontar os 35% completo, descontamos a diferença nas férias? Vamos lá. Sempre que for calcular, a lógica vai ser sempre essa. Sempre que for calcular o recibo de férias, faz esse provisionamento. Fazendo o provisionamento, vai ter saldo para quitar a informação, né? Porque se ele tira férias de um mês para outro, ele tirou, sei lá, férias agora de 21 de maio até, sei lá, mês que vem, né? 20 de junho, né? Então, esse mês ele vai ter 10 dias de férias, mas vai ter 10 dias de salário. Então, ele vai ter, né? Quando fizer aquela conta lá, ele vai ter realmente valor para que vai ter saldo para quitar esse empréstimo, né? E mês que vem eu investo, né? Ele vai estar alguns dias de férias, vai estar alguns dias de trabalhando, né? Mas eu lançando o provisionamento sempre vai garantir que vou ter no mínimo o saldo do relacionado ao empréstimo para descontar dele, né? Para usar como crédito para ele descontar sem problemas o valor dele, da parcela. Beleza. A Josenilda pergunta qual a parametrização do evento de provisão de desconto nas férias. Esse evento ele já deve estar no sistema de vocês. Se não tiver, a característica é 42A, tá? E a regra é 05. Vocês podem verificar no sistema. Mas se tiverem dúvida em relação à parametrização, eu acredito que isso esteja já no manual, né, Fabiano? Acredito que Informando. sim. É, Eu porque acho que tem. lá tem justamente essa característica, essa regra e a base, né? Eu vou informar Uhum. lá na base o que é que eu quero o que é que eu vou provisionar, né? Porque se eu botar lá só o evento de férias, né? Eu vou pegar a remuneração total das férias e vou aplicar 30%, né? Vou aplicar um percentual, vai dar um valor. Mas eu posso pegar o líquido, né? Que talvez seja mais indicado. Eu pegar o líquido, ou seja, o que é que ele ia receber de adiantamento, e eu vou pegar parte desse líquido e vou lá e provisiona um percentual, né? Mas é aquela coisa também que eu falei, né? Vocês podem botar um percentual qualquer, 10%, né? 15%, 20% e vai trazer um valor. Mas se aquele valor, né, tá muito alto, né? Eu trouxe R$ 1.000, mas o empréstimo dele é 500. Então vocês vão lá e altera o valor do provisionamento, deixa igual ao empréstimo, que vai estar provisionando exatamente o valor do empréstimo. E tem essa condição nova que vai sair semana que vem para a gente ver como vai ser tratado no sistema. Então, se for tudo automático, vai ser melhor ainda, né? Isso. Só tiveram alguns clientes que reportaram que estava duplicando esse evento no recibo. Então, só tomar cuidado que às vezes já está na base, tá? Para não É, aí criar cria, né? novamente o mesmo evento. Então, só Uhum. procurar lá pela característica 42A, confirmar no sistema de vocês se já está. Se já Acho que é o estiver, só 293, né? Se eu não me engano, 293. o padrão O é esse, padrão, né? mas assim, tem alguns que estão com outro código. Mas de qualquer Uhum. forma, revisem. Se já tiver, revisem para ver se está de acordo com o que está lá no manual também, tá? Manual do processo dessa rotina. É, Vamos lá, o Eric perguntou: até que seja liberada a nova versão, o provisionamento do valor das férias será feito de forma manual? E o Isso. estorno desse provisionamento na folha mensal é feito automaticamente? Então, não, na verdade, não tem um estorno, né? Como é que funciona? Eu provisiono na hora do recibo, então ele está lá na hora que calcula o recibo, está lá, provisionei R$ 1.000, né? Ou seja, eu estou só dizendo que daquele líquido de adiantamento não vou pagar R$ 1.000. Quando for no final do mês, vai vir todos os eventos de férias, né?
Então, como o desconto do adiantamento vai ser menor do que o que foi a remuneração em si, então é como se viesse R$ 1.000 para ser pago no final do mês, entendeu? A lógica é essa, é como se eu calculei o recibo, o líquido dele seria 5.000, e eu provisionei 1.000, então eu só vou pagar 4.000. Se no final do mês não tivesse, né, esse desconto do empréstimo, aí seria pago para ele R$ 1.000, porque eu provisionei 1.000, mas eu estava pensando no empréstimo, então nesse caso, não é que vem um estorno, né? Vem o valor sendo, vem o recibo de férias completo, só que como eu adianta aí 4.000, então ele tenta pagar os R$ 1.000 no fechamento da folha. Essa é a lógica. Eu provisionei 1.000, ele vai tentar pagar 1.000, mas aí como tem os 1.000 do próprio desconto, então eles já fecham com outro. Pronto. A Juliane fez a mesma pergunta, né? Se já vai estar destacado lá a diferença no Olerite quando estiver no aplicativo IPO. Sim, né? Mas se tiver algo que não esteja diferente do que a Senhor está informando, nos informe em algum chamado, se não tiver ok, tá bom? A Simone, além do INSS-R, os atrasos, saídas antecipadas e faltas injustificadas também são consideradas para a dedução da margem? Então, são consideradas, mas como a gente tá botando lá a base do INSS, né? A gente tá botando lá a base do INSS, então aquela base do INSS que você vai encontrar já é a base líquida, né? É tudo que tem incidência de INSS e tudo que tem incidência negativa. Então, e naquela base do INSS já está embutido o salário, né, insalubridade, hora extra e tudo mais. E também está abatido daquela base os atrasos, né, saída intermediária e tudo mais. Então, usa aquele totalizador que a gente informa lá, que ele contempla os pagamentos com o INSS e os descontos com o INSS. Então, não precisa botar o evento de falta, de DSS sobre falta, entendeu? Um sinal negativo. Bota só a base que ele vai entender. Pronto. Quando a empresa fizer a importação do arquivo e tiver colaboradores desligados, como o sistema irá se comportar? Vamos lá. Eu acredito que ele vai fazer o lançamento, né? Mas é aquela coisa. O ideal é você importar, né, o arquivo, né, sem nenhum tipo de movimentação, né? Se o arquivo vai sair agora no final do mês, né, e tem valor de parcela de demitido, então o ideal é você não demitir a pessoa sem ter importado esse arquivo antes, né? Então, se o arquivo vai sair agora no final do mês, então qualquer pessoa que você for demitir a partir do dia 1º de junho, a empresa tem a obrigação de ver se essa pessoa tem empréstimo. Aí se importou antes, né? Antes de qualquer movimentação no mês de junho, já importa o arquivo. Então, se tiver um demitido ali, ele já vai trazer esse desconto, né? Agora, se acontecer isso, não, eu já demiti, não olhei e tal, então o sistema vai, uma vez demitido, não vai ter nenhuma movimentação para ele, né? Aí vai ser uma questão que a empresa vai ter que resolver, talvez com a instituição, né? Você demitiu sem descontar a parcela. Como é que eu vou fazer agora? Recalcular essa rescisão? Refaça o processo, entendeu? Então tem que ser feito um ajuste nesse sentido, né? No processo. Mas o correto é, antes de demitir, eu tenho que saber se ele tem empréstimo ou não. Que é o que ele diz, né? No mês que for demitido, se tiver parcela prevista, eu tenho que descontar na rescisão. A Lúcia pergunta se já tem a liberação no IPO sobre as parametrizações para constar as informações do consignado. Pelo que a senhora já informou, sim, nessa versão a partir do na verdade, no IPO não tem a versão, né? Mas nessa primeira fase, eles já liberaram no IPO, né? As Já informações. contempla, né? Já contempla nessa primeira fase. Adriana, temos mais alguma liberação depois da prevista do dia 30, com mais melhorias? Por enquanto, ela só informou que dia 30 sairá essas, como o Fabiano já informou aqui, por enquanto somente essas. Ainda não informaram nada além dessa data, Não tá? vem, não vem mais nada para frente, não. Isso. O Josemir, se existir afastamento do colaborador e não houver rendimentos, vai ser avisado ao colaborador e repassado. Acho que ele está respondendo a alguém, né? Se existe afastamento do colaborador e não houve rendimentos, vai ser avisado ao colaborador e repassado o valor integral do empréstimo para a instituição financeira. Não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Então, lá no manual, eu não estou lembrado exatamente, mas tem uma observação lá no manual que fala disso aí, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Mas aí vai falando, tá lá, mas Tá, aqui na daqui a pouco a gente dá um documentação, retorno tá? disso aqui, tá, Josemir? Pronto. A Juliane, em casos de diferença no valor do desconto do empréstimo consignado, a responsabilidade pela quitação desse valor é exclusivamente do colaborador, devendo ele entrar em contato diretamente com a instituição financeira onde contratou o empréstimo para efetuar o pagamento,
Pergunto isso porque muitas vezes os colaboradores acreditam que por o desconto ocorrer em folha, não há nenhuma obrigação por parte deles, principalmente quando não leem o termo de contrato. Caso o colaborador não realize essa quitação de diferença, quais consequências podem ocorrer junto à instituição financeira? Ô, Fernanda, perdão, lê o comecinho. Pronto, é que em caso de diferença do valor do desconto do empréstimo consignado, essa Certo, responsabilidade de quitação é do colaborador, né? Ele que certo. tem que entrar em contato com a instituição Isso, financeira para quitar exatamente. essa, esse pagamento. Mas ela está falando que acontece do colaborador ficar sempre dependendo da empresa, né? E não ter essa obrigação, inclusive, de ler o contrato. E caso o colaborador não realize essa quitação, né? Essas consequências junto, podem ocorrer alguma consequência junto à instituição financeira, também, tanto para o empregado como para o empregador? O empregador eu acredito que não, né? Porque ele está fazendo o que a legislação determina. Eu estou descontando dele só o que é devido, estou avisando a ele que não foi descontado tudo por conta dessa situação, né? O empregador não é meio que responsável pelo valor do empréstimo que foi fornecido, né? É uma questão funcionária instituição. E aí, que se alguém vai ter que ser penalizado nesse sentido, é o funcionário, né? Porque eu avisei a ele que foi descontado só uma parte, ficou uma parte pendente, se ele não procurar a instituição, então a empresa não tem muito o que fazer, né? A responsabilidade vai ser dele lá, que não repassar o valor, e o banco é que vai cobrar ele, enfim. Pronto, colaboradores com afastamento previdenciário, como funcionará? Deixa eu ver, viu? Pronto, esse é o manual, tá, gente? Ó, crédito trabalhador, então tem diversas informações aqui, toda essa parte né, de conceitos e tal, né? E tem vários exemplos aqui, se eu não me engano, tem aqui, tá. Aí, dever, manutenção regular, responsabilidade, cadê, venda. Aqui, ó, consignado com salário maternidade, consignado no desconto de verba rescisória. Tem várias informações aqui, mas acho que eu vi alguma coisa, né? Após contratação, 13º, não. A Vedação, sucessão, não. Provisão de adiantamento, remuneração disponível. Acho que eu vi alguma coisa de colaboradores afastados. Escriturados com trabalho letido. Eu vi alguma coisa ontem. É na página 34. Na página 34. 34, aqui dá um exemplo do trabalhador com afastamento previdenciário por doença não relacionada. Ah, pronto, era nos exemplos mesmo. Delegamento. Foi por doença não relacionada ao trabalho, né? Então, tu fala aqui, né? Tal, ele dá um exemplo, né? Que na remuneração mensal, no auxílio doença, tal. Então, essa complementação não incide nesse cálculozinho, né? Então, ele vai receber aqui só R$ 500, vai descontar o INSS e a margem do desconto vai ser só 37, né? Ou seja, ele não vai considerar essa informação do ele dá de auxílio doença, né? Afastado. A remuneração disponível é essa, o limite vai ser 161. O valor aqui é 600, então permitido desconto total não, né? Haverá um desconto só de R$ 161. E acredito eu, se ele está o mês todo, não vai ter esse desconto, né? Beleza. Mas como eu falei, né? Dá uma olhada nesse manual, tem vários exemplos de rescisão, de férias, de adiamento, né? De situações específicas, tá bem interessante mesmo essa documentação. Pronto, o Vitor está perguntando se vai ficar disponível em algum lugar o conteúdo. Vai, né? Tanto Uhum. pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube, no novo suporte, e também será enviada a apresentação por e-mail, tá? É, a Lorena.
referente à rescisão, descontamos 35%, né? E se o colaborador continuar devendo, precisamos lançar o evento da diferença do valor para ele ter ciência, ou só descontamos 35% e ele já vai saber que ficou devendo? Não, se ela descontou o valor da parcela normalmente, ela vai se apegar ao valor da parcela, né? Se ela conseguiu descontar o valor da parcela, então o que ele tem de parcelas em aberto e outras informações aí é com ele e o banco, né? Certo. A Valdelane, após a atualização do sistema para atender o provisionamento do adiantamento salarial, será realizado algum treinamento? Muito provavelmente não. Mas aí vocês podem ficar à vontade porque a gente vai ter um manual, vai ter uma atualização provavelmente do manual, né? Que já está disponibilizado pela Sênior, vai ter essa atualização. E vocês podem acompanhar pela própria documentação da Sênior. Mas qualquer dúvida, e se precisarem solicitar esse manual, pode abrir o chamado que a gente envia para vocês, tá? É, Após o na, dia. na, na nota de versão, com certeza vai ter detalhamento Isso, desse processo, né? exato. Os eventos serão parametrizados tanto para o desconto e informativo em férias, contra-cheque e rescisão. Entender isso aqui. Na verdade, vão ter eventos parametrizados tanto para o desconto e informativo, tanto para as férias, para o contra-cheque, para a rescisão, folha, férias e rescisão. Ou vai ser o mesmo evento, ou vai ter que ser mais de um evento. Ou esse evento do desconto e do informativo já vai valer tanto para rescisão como folha, férias. Acho que a gente já falou aqui, né? Das férias, É, por enquanto, vai ser aquele. o evento de desconto informativo vai valer para folha e rescisão, né? Quando eu calcular, Uhum. vai vir o desconto e vai vir esse informativo. E nas férias não vai ser lançado esses dois eventos que a gente criou. Nas férias vai ser a provisão. Só a Evento de provisão. provisão. Vai ter uma provisão lá. Beleza. A Josiane. Se a guia do FGTS não for paga no vencimento, o que acontece com a empresa? Tem que entrar em contato com a instituição financeira e fazer esse pagamento com multas e juros e outras mais. Hum. O Frederico. No layout do E-Social vai ter que ser informado o contrato e a instituição financeira. Acho que a importação é o caminho mais correto e eficiente. Acho que ele está afirmando aqui, né? É. Pronto, a Rebeca. O evento precisa ser 1010, como vocês criaram? Não, Não, isso é um não. código livre. Isso é um código livre, o Uhum. que tiver disponível na base de vocês, tá? Edna, só para melhor entendimento. O primeiro passo após a atualização do sistema para a versão correta, parametrizarmos o sistema e só após todos os eventos estarem parametrizados, importaremos o arquivo do site do governo, correto? Isso mesmo. Isso. Porque na nova versão, como eu já tinha falado, a característica ela vai ser uma outra característica que foi liberada na 129. Então, a importação ela não vai dar certo se o evento do consignado não estiver com a característica correta. Podem enviar o link da versão, vou já enviar, Joeli. O desconto de plano de saúde pode ser considerado como base no cadastro do evento? Vamos lá. José me perguntou. Esse vai ser a resposta online mesmo. Então, aqui, ó. Tem esse material aqui que fala aqui, ó. Aqui, ó. Quadro exemplificativo de rubricas que integram o cálculo da remuneração disponível por serem base de cálculo de contribuição previdenciária e por serem desconto compulsório. Então ele fala aqui, ó, salário, né, hora extra, tudo que vai poder entrar nessa conta, né, direito de arena, enfim, tal, 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 tal. E ele também traz uma relaçãozinha aqui, ó, de quadro exemplificativo de roupa que não devem ser consideradas para cálculo da remuneração disponível. Aí tem aqui luvas, PLR, abono, auxílio babá, assistência médica, né, aquela característica, né, auxílio creche, salário família. Então, ele traz todo esse detalhamento aqui. Eu acho que o plano de saúde ele deve estar por aqui. Plano de saúde, tu lembra qual é a característica do plano de saúde? Então tá aqui, ó, desconto assistência médica e odontológica da 19. Então, eu não posso, na continha dos 35%, incluir plano de saúde, tá? Aqui, ó, desconto de férias, não posso incluir. Então, aqui tá bem, né, são as verbas que eu posso e o que eu não posso. Então, aqui vai dar uma auxiliada bem interessante para vocês. Ok? Mas aí o plano de saúde tá na lista do que não pode. A Simone, lancei alguns colaboradores de forma manual. Posso importar o arquivo geral agora, o mesmo irá sobrepor as informações lançadas anteriormente? Acredito que sim. Tem a opção para sobrepor, né? Sobrepor, né? Só sobrepor lá. Isso. A Marluce, antes de importar, precisamos criar os eventos manualmente ou o sistema já tem todos esses eventos criados? Não, tem que Não, tem criar que esses criar. eventos. Tem que criar.
Como provisionar na quinzena o valor do empréstimo? Quem perguntou foi a Ana Cláudia. Ainda não temos o procedimento para isso, né? Só na próxima versão, né? Ela pode até, se ela já souber, e não, né, mas se ela fosse fechar esse adiantamento agora, ela poderia já, digamos assim, né, fazer o lançamento manual, né? Digamos assim, eu vou, em vez de adiantar 1.000, vou adiantar 800, né? Alterar o próprio evento. Mas aí, como essa versão vai sair semana que vem, e acredito que o adiantamento dela do mês 6, né? Vai ser pago ainda, sei lá, no dia 15, então ela talvez com a nova versão ela já tenha essa resposta aí. A Núbia está dizendo que a pergunta dela não foi respondida. Eu perguntei se o sistema vai controlar os 30% que o colaborador precisa receber para a sua subsistência. Acho que o Fabiano respondeu sim. Mas pode repetir, Fabiano? Então, né, essa rotina ela não trata dessa questão dos 30%, tá? O que ela trata é o valor da parcela. O valor da parcela do empréstimo não pode ser 30, pode ser maior que 35% do limite disponível para ele, né? Eu não sei que legislação é essa que fala que tem que ter no mínimo 30%. Olha, na E verdade, o sistema não, acho que o sistema não faz nenhum qualquer tipo de a controle nesse Luana sentido, de 30%. A Luana colocou aqui, acho que está em relação a isso, né? A consolidação das leis de trabalho, estabelece o limite de descontos salariais, o artigo 462 da CLT que trata os descontos salariais e o artigo 82 que trata a proteção dos salários são relevantes para essa questão. Em resumo, o empregado tem direito a receber no mínimo 30% do salário base em dinheiro e os descontos da folha de pagamento não pode ultrapassar 70% do salário bruto. Foi o que ela colocou. Acredito que ela esteja mencionando a isso que foi colocado. Aí a Núbia completa pode Bom fazer o desconto. dia. Bom Bom dia. dia. É só para deixar claro, aí era essa a dúvida mesmo, viu? E aí o nosso Pronto. colega, ou a colega colocou aí, que é o artigo 462, né? É sobre essa análise aí, porque ficou realmente total para o DP, né? Uhum. Aí aquela. É você, é a Núbia que está falando? Isso, Núbia, Pronto, Núbia. pronto, Núbia. É da Simas, né? É a Núbia da Simas? É da Simas. Ah, tá. Se pode, aí, inclusive, ela complementa que pode fazer o desconto do valor. Pergunta, né? Se pode fazer o valor, fazer o desconto do valor real da parcela no recibo de férias, sem precisar fazer a provisão, já que temos o arquivo liberados com os valores da parcela. Então, a orientação da CN não é lançar um desconto, né? É lançar uma provisão. Eu não posso nem usar aquele evento que vem descontado no final do mês para lançar. Ele não permite nem lançar no recibo de férias, né? Eu posso lançar uma provisão, mas como eu falei, né? Esse evento de provisão é um desconto, né? Então eu posso até botar o nome do evento empréstimo férias. Ele vai entender que como sendo um desconto, né? Porque vai estar lá abatendo o recibo, mas é o Isso, evento de porque provisão que eu estou lançando, né? Eu não posso lançar o isso. desconto. Como o arquivo, né, dos empréstimos foi liberado a partir do dia 21 de abril, então as nossas férias de maio, a gente já lançou, né, a parcela, que seria o valor certinho lá, até porque a gente não tinha ainda lá em maio, né, início de maio, essa orientação de que tinha que ser criado esse evento de provisão e tal e tal. E aí, o que é que se implica? Porque a gente foi lá e lançou a parcela real, né? Aquele valor real dentro do recibo de férias. Então, Inclusive, a pessoa que trabalha aqui comigo, ela até abriu o chamado com vocês, quando ela foi lançar esse evento, ela foi criar esse evento, que deu erro e tudo, e eu acho que foi Fernanda Frota que acompanhou também com ela junto, e a gente Que fez estava a dessa... característica errada, né? A característica do evento Isso. estava errada porque vocês Isso mesmo, parametrizaram Fernanda. antes da. Uhum, uhum. então vamos lá, né? Para o correto, né? O Porque que nós vai. aqui nós somos extremamente executores aqui, viu? Então, né? O que vai para o E-Social, né? Que vai caracterizar como um empréstimo consignado, que vai lá para o FGTS Digital, é esse evento aí com essa natureza, tá? Então, esse evento que foi descontado na férias, se não tiver com a natureza certa, ou o ideal é ter um provisionamento. Então, nesse caso, eu acho que o ideal seria vocês recalcular esse recibo, no desconto do empréstimo, lançar o provisionamento, aí vai ficar, o líquido não vai mudar, né? Vai ficar a mesma coisa. E lá no final do mês vai vir o desconto normal, agora no final do mês de maio, né?
E é esse evento que vai ser descontado na folha no final do mês que vai ser gerado o E-Social, né? Porque eu não desconto no recibo de férias esse evento porque eu vou ter que enviar para o E-Social com base na informação que está na ficha financeira dele, né? Então é assim que o E-Social vai entender que aquele evento trata-se de um empréstimo e vai ser jogado lá para o FGTS Digital. Se esse desconto no recibo de férias, né, não vier correto, não vier o valor integral, não vier o valor, vier valor proporcional, por exemplo, que ele proporciona quando é férias partida, ou não tiver com a natureza correta, então Uhum. vai implicar lá na geração do valor Ô, do Fabiano, imposto, mas né? só para compartilhar com vocês. Quando foi lá em abril, a gente a gente teve uma aula com o auditor fiscal do trabalho, Zander Gonçalves, e ele faz parte da equipe que está à frente desse projeto, né? E ele Uhum. falou o seguinte, o que foi que ele orientou que as empresas fizessem o desconto da parcela do valor real no recibo de férias. Então, quando a gente entrou em contato com vocês para abrir esse chamado, né, que não estava dando certo, já foi com essa orientação do próprio auditor fiscal, que ele disse que a gente teria que, já poderia lançar o valor da parcela, como a gente já tinha esse arquivo, nos recibos de férias referente a maio. Beleza, mas aí a provisão também é um desconto, entendeu? No final das contas, tudo é desconto. O Isso, que provisionamento, aí eu vi só até que que, você só falou que, aí, para outra pessoa que fez uma pergunta, você até falou assim, vocês podem colocar o valor da provisão de 20%, 15%, mas se você tiver uhum, o valor da parcela, você já coloca isso, lá o uhum, valor total, né? uhum, E uhum. aí, a nossa dúvida é essa, é só essa questão do evento da... Sair de um recibo de férias. Isso, é só essa questão do evento da provisão, não tem a ver necessariamente com valor, porque já que você disse que a gente pode jogar percentuais ou lançar o valor correto da parcela, é isso que eu fiquei com a dúvida, entendeu? Porque É, aqui a gente lançou o valor exato da parcela. uhum. Não, beleza, é isso que eu estou dizendo, né? Você pode lançar um percentual, o sistema vai calcular um valor, mas aí você pode alterar e deixar igual, né? Porque o percentual não vai bater exatamente com o valor da parcela, né? Mas aí você já sabe quanto é a parcela, você pode alterar o valor da Isso. provisão, deixar igual o valor do empréstimo, e aí vai no final do mês ele vai vir o desconto exatamente com o mesmo valor, né? Então pode ser feito dessa forma. E dia 30 vai sair a versão automatizando É essa, isso, essa para questão, automatizar né? esse processo, né? A gente ainda não sabe exatamente como vai ser, mas eles vão prometer automatizar isso, para não ter Como que vocês fazer, fizeram esse ficar fazendo lançamento, tal, manual. assim, digamos assim, e já tá com dúvida do como vai ficar esse processo, aí vocês podem até abrir um chamado para gente tratar especificamente esse caso aí, né? Para a gente Certo. não ficar muito na Combinado. teoria, na teoria, tá? Dona Zenaide está aqui comigo, disse que vai abrir. Ela vai abrir o mesmo chamado. Não, no mesmo chamado, não. Olha o SLA. Ai. Tá, vamos continuar aqui. Obrigada, Núbia Valeu. e Zenaide, todo mundo que está aí da cima. Agora deixa eu só fazer outra observação com a segunda pergunta que eu fiz, que eu acho que vi muitas pessoas fazendo também, que é a nossa dúvida, né? Uhum. Em relação aos 30%, a gente sabe que vocês aí do programa e sistema, vocês estão realmente seguindo o que a norma está pedindo, que é fazer o controle dos 35%, mas não tinha nada, vocês, assim, até uma ideia, né? Até para melhorar a vida do UDP aí, de quem usa o sistema. Não teria como vocês criar, ou até mesmo a gente pode fazer um pedido de fazer uma regra customizada desse controle desses 30% líquido? Não, podemos estudar esse caso aí, né? Ver inclusive o que a Cassino fala sobre isso, mas assim, o que eu quis frisar é que essa rotina do empréstimo consignado não vai interferir nesses 30%, tá? Sim, É sim, a assim, gente hoje entendeu. eu acredito hoje que o sistema não faz esse controle de 30%. Chegar só a Não, tem sempre que faz. pagar 30%, entendeu? Até porque não sei se no dia a dia vocês fazem esse controle ou já observaram que alguém chegou a receber menos de 30%. Aí Sim, sim, a a gente gente faz pode, todo mês. faz, né? Pronto. Então, mas Porque aí, vocês quando fazem como? chegou, a gente tem uma planilha em Ah, Excel com todos entendi. os convênios que a Não. empresa Uhum, oferta, e aí a gente faz uma análise de poder aquisitivo daquele colaborador. Então, se entendi. ele quer aderir a um tipo de convênio, mas que a margem dele
ultrapassa os 30% líquido, a gente chama ele para conversar, explicar, ele pede para ele abrir mão de algum outro convênio, entendeu? Que é Aí a com o mesma empréstimo coisa que a pode ser gente vai que... fazer com os 35% aí. A gente vai pegar essa parcela que ele fez, vai inserir lá e ver qual é o poder que ele tem aquisitivo para continuar com os outros convênios que a empresa já tem com ele. Se ultrapassar os 30%, ele vai ter que abrir mão de algum convênio, porque ele tem essa parcela aí já fixa, né? Praticamente fixa, que a gente sabe que ele pode, essas parcelas podem mudar de valor conforme mês a mês, mas é uma forma que a gente vai fazer aqui. Entendi. A bronca é essa, né? Tipo assim, ele lança uma legislação que fala de isoladamente 35%, mas interfere noutra que é os 30%, aí realmente. Isso. Mas a gente Tô pode dizendo isso. Só ver dá alguma para coisa nesse sentido, velho. O que é que o senhor pode oferecer? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Excelente a conversa, né? O esclarecimento das dúvidas. A gente vai responder aqui até o Tiago, a última pergunta do Tiago. E se tiverem mais dúvidas, né, acontecerem erros durante o processo aí, durante as parametrizações, a gente solicita que vocês abram um chamado mesmo, tá? Para a gente poder verificar esses erros, essas dúvidas e erros aí que puderem surgir no caminho. Mas aí, deixa eu continuar aqui, deixa eu ver onde eu parei. Eu acho que foi... Pera lá. Pronto, acho que foi aqui na Lúcia. Vamos lá. O colaborador. Deixa eu ver. Será que eu já. Da Núbia, tá. A Núbia foi a última, pronto. A Lúcia. O colaborador demitido. Consta a parcela do empréstimo maior que o líquido a receber. Lançaremos os dois eventos na rescisão? Não. O desconto vai vir automático baseando nos 35%, né? Às vezes, se quando fizer a continha lá, de abater o saldo de salário, né? O aviso prévio, né? Descontar os impostos, né? E o valor da parcela for menor, né? For maior do que esse 35%, o próprio sistema vai trazer só o valor dos 35% e a diferença do outro evento. Então, não é a gente que vai lançar, o sistema que vai calcular para a gente, assim como seria na folha, né? E aí a empresa vai descontar só o que é devido, os 35%, e o funcionário vai se encarregar de repassar os outros valores que ficaram pendentes naquele mês, né? Pronto, sobre essa situação da margem, tem alguns participantes aqui que estão colocando algumas colocações. Como o chat vai ficar ainda disponível, vocês podem analisar, verificar, fazer um print aí da tela, Ctrl+C, Ctrl+V, e depois a gente pode continuar esse debate, sei lá, vocês podem, se tiver alguma dúvida que interfira no sistema, na parametrização, no processo, no resultado, aí vocês podem abrir um chamado conosco, tá bom? Vamos lá. Fabiano, quando houver provisão nas férias, o evento que aparecerá será o desconto do recibo de férias será o 283? 283 é o 293, padrão da 293, né? Acho que é 293 é o 293. padrão do 293. sistema. É. Mas isso pode ser que eu já peguei clientes que estavam com outro código. O que importa é estar com a característica 42A, regra 5 e aquela basezinha lá, tá? Lançando o percentual, ele já vai trazer automático esse evento. Se não trouxer, é porque não está cadastrado, né? Aí vocês vão abrir um chamado para a gente ver se realmente não foi cadastrado. Mas é um evento antigo, né? Assim, uma rotina antiga, então esse evento já vem na tabela por padrão. Pronto, a Priscila Lins. Uma colaboradora aqui recebe um salário de R$ 2.774,37. Com todos os descontos, ela ficou com líquido de R$ 1.271. E a parcela do empréstimo dela foi de R$ 884,47. Isso significa dizer que sobre o líquido dela, só posso descontar 35% desse líquido? Isso. Quando fizer aquela continha, não é o líquido de tudo, né? Aí tem que saber o que é que vai descontar. Aí tem que ser o salário, menos imposto de renda, menos pensão, menos INSS. Nessa continha não vai entrar, por exemplo, plano de saúde, como a gente viu, né? Então, ele vai fazer a continha em cima dessa remuneração disponível. Não quer dizer que é o líquido. Mas aí, se ela fizer a conta, né? Somar salário, menos esses impostos e pensão, e o valor da parcela for mais do que 35% disso, ela vai descontar só o que realmente é permitido. Pronto, a Simone.
O colaborador tem um líquido de salário referente a uma ajuda de custo que ultrapassa o valor da parcela. Caso não tenha feito a provisão no recibo de férias, podemos descontar desse líquido ou teremos que emprestar esse valor para o mesmo? Aquela questão, né? O desconto do adiantamento de férias não entra na conta. Ele vai somar toda a remuneração dele do mês, né? Vai abater aqueles valores que são permitidos e vai verificar se tem, se o próprio sistema vai sinalizar se tem ou não, se o valor da parcela é maior que 35%, né? Então, se essa ajuda de custo entra ou não nessa continha, tem que olhar lá na tabelinha se ela é contemplada lá na base do evento, né? Então, eu vou ter que olhar lá se eu posso informar ou não a ajuda de custo para contemplar a remuneração do colaborador. Uma vez que eu preencho tudo corretinho lá, o próprio sistema vai trazer a parcela integral ou vai trazer só uma parte dessa parcela. A Edna fala o seguinte: algumas pessoas estão falando sobre provisionar um empréstimo no adiantamento de salário, porém o adiantamento já é um valor que será descontado no final do mês. Desta forma, acredito que não seja o correto provisionar isso no adiantamento. Aí ela pergunta o que nós achamos disso. Então, não é nem o que eu acho, né? É o que o manual fala, né? O manual fala lá que eu não posso usar o adiantamento para abater da minha continha lá. Porque o adiantamento é um valor que ele recebe, um valor líquido que ele recebeu naquele mês. Então, se ele recebeu e ele sabe que vai ter um empréstimo, então é muito fácil. Ele recebeu um adiantamento, né? No final do mês recebe um valor menor, né? E não vai ter saldo para pagar o empréstimo, porque o adiantamento está sendo utilizado nessa conta. Então, nesse caso, o ideal é que eu provisione no adiantamento essa informação, porque senão eu não vou ter saldo no final do mês, né? E o sistema vai descontar. Agora, se o líquido no final do mês for um valor bem pequeno, aí ele que vai. Pode ser que o funcionário não goste da situação, mas aí a orientação, né, até o próprio manual fala, né, tem que ter um provisionamento no adiantamento de férias e no adiantamento de salário, porque eu não vou poder usar esse adiantamento lá na conta no final do mês. É como se não existisse adiantamento na continha final. Mas só que o líquido dele está descontando adiantamento. Então, não, não desconsidere essa situação de provisionar no adiantamento, porque senão não vai ter saldo para funcionário. Pronto. O Bruno disse que viu um artigo sobre considerar também 10% do FGTS, 100% da multa rescisória, como garantia para aprovação do crédito dentro da margem consignável de 35%. Isso procede ou são critérios de análise que variam de acordo com cada banco? Eu não vi nada específico sobre o FGTS, tá? O que eu li nesse manual, porque assim, eu li muita coisa, mas eu não saberia responder com precisão essa questão. Mas pelo que eu li lá, quando existe uma garantia do FGTS, é uma questão do funcionário com a Caixa, né? Eu vou, na rescisão, considerar os pagamentos da base do INSS, né? Ou seja, saldo de salário, né? O aviso prévio, né? O décimo terceiro, se houver. Vou descontar os impostos e vou encontrar uma margem de 35%. O FGTS em si, que eu estou pagando, o FGTS não é nem pago em rescisão. O FGTS é repassado para o funcionário. Então, eu acho que nessa continha eu não posso botar o FGTS, porque o FGTS não interfere no líquido. Pronto. A Marlúcia e a Mas Beth aí, querem saber do pode. material, né? Aí a gente, daqui para amanhã, vai estar disponibilizado esse material para vocês por e-mail e também já está disponibilizado, já estará na nossa página, no nosso perfil lá do YouTube, tá? Vamos lá. Só não esquece, Fernanda, da gente falar só sobre o pacote de serviço, tá bem Tá, rapidinho. daqui a pouquinho. Já, já, Então já, vai, já, já já vai vamos dar dois encerrar minutos. aqui. Isso. O Tiago aqui. O ideal é que os cálculos de férias sejam feitos a partir de 21 de cada mês, após a importação do arquivo? Então, o ideal é que, exatamente, né? Quando eu for calcular, calcular férias, né? Digamos assim, a partir agora em junho, né? Quem for entrar de férias a partir de 1º de junho, se eu souber que aquela pessoa tem empréstimo, né? Então, o ideal é que eu já lance esse provisionamento, né? Claro que o provisionamento, nesse momento agora, o provisionamento não olha se tem ou não arquivo importado, né? É uma informação que eu vou preencher manualmente. Eu sei que o funcionário tem empréstimo, eu sei qual é o valor, então eu já provisiono nesse sentido. Mas aí com essa rotina que vai ser automatizada, então provavelmente o ideal é que eu primeiro importe esse arquivo para poder já não ser provisionado automaticamente no recibo. Então, se o arquivo é liberado, sei lá, dia 25, dia 26, então o ideal é que eu realmente calculo o recibo já depois que tem esses empréstimos importados.
Josemi, eu peço que você abra um chamado, tá? Ou se você não tem acesso ao link, eu vou até mandar o acesso ao link aqui do manual, se servir, mas se você tiver alguma dúvida, você abre o chamado, que ele quer a parametrização do evento provisão de férias. Lá no manual dessa rotina tem, tá? E aí eu vou mandar daqui a pouquinho aqui, mas se tiver alguma dúvida, você abre um chamado, tá? Tiago. Ele está perguntando aqui, o Tiago, você respondeu agora da questão acabou de responder, né, quanto aos cálculos da férias, para que seja feito a partir do dia 21 de cada mês. Aí ele complementou aqui, a pergunta é no sentido de novos contratos. Vamos lá, tem aquela questão lá Thiago, da averbação, se você né? quiser abrir o microfone, não tem problema, tá? Tem aquela sei questão lá. da averbação, né? Porque os novos contratos que vão sair, digamos agora, né? Digamos que alguém fechou o contrato agora de abril para maio, né? Então eles vão começar a descontar a partir de junho, né? Então, realmente, se a partir de junho vai ter um desconto, a primeira parcela já vai ser em junho, e ele vai estar de férias, então o ideal é que eu tenha essa informação já para provisionar no recibo, né? Pronto, ficou esclarecido. É isso mesmo que ele está falando. É Uhum. isso mesmo. Pronto, Bom, então. aqui a Lígia já está agradecendo, dizendo, Fernanda e Fabiano, obrigada. Você esclareceu Espere, muitos tem pontos o que tinha principal, dúvida. o mais importante é agora. E só um minutinho que a gente vai. Pode passar o slide, Pode? Fabiano. Então, vamos lá. Pronto, vai aí. Quer falar ou falo? Pode falar. Não, então, né? Então, especificamente para aquelas pessoas, né, que ainda têm dúvida, né, que precisa de um apoio específico, né, para nesse processo todo, tá? Então, a gente montou aqui alguns pacotes de serviço para vocês, tá? Que é justamente, né, auxiliar nessas configurações de cadastro dos eventos, né, criação cadastrar os eventos, cadastrar o CIF, dar uma verificada no evento de férias, né? Ou também, né, o segundo pacote seria a gente fazer essa operação, uma operação assistida, né, uma assessoria de fato em todo o processo, né? Desde do download do arquivo, né, até as conferências com E-Social. Então, a gente está oferecendo esses três pacotes aí para vocês, né? Quem necessitar, né? Quem achar que é interessante, né? Se não, claro, o suporte está também disponível para tirar dúvida. Mas aí tem essa possibilidade, tá? De vocês contratarem ou um pacote para a gente cadastrar os eventos, ou um pacote onde vocês cadastram os eventos e a gente só assessora, né, o fechamento dos processos, ou os dois, né? A gente cadastra os eventos, cadastra a CLC, cadastra o CIF, né? E faz o acompanhamento de fechamento desse processo, tá? E o principal aqui, né? Quem fizer fechamento de alguma proposta, né? De algum pacote até o dia 30 de maio, vai ter um desconto aí de 10%. Tá? A ideia é que vocês já tenham capacitação no sistema, né? A versão tem que estar na mínima exigida e não envolve treinamento de sistema, nem treinamento de plataforma, né? Ou atualização em si do sistema, é mais focado no cadastro, nas configurações do sistema e uma assessoria, né? Um acompanhamento de um consultor especializado nesse processo. Beleza? Agradeço aí a todos. Quer Só falar volta algo aí, mais? Fabiano, rapidinho, Oi, esse perdão. penúltimo slide. Ai, na verdade, é onde vai ficar. Sim. A gente vai enviar, né, a apresentação por e-mail, já tinha falado isso. E a gravação do nosso webinar, acho que daqui para amanhã, o nosso marketing vai estar disponibilizando no canal do Novo Suporte, tá? Quem puder também já seguir o canal do Novo Suporte lá no YouTube. A gente sempre disponibiliza lá os webinars que a gente apresenta, todas as informações necessárias. Quando Isso. vocês quiserem retomar e tirar alguma dúvida, tá tudo lá, tá bom? Vou responder só a última dúvida aqui Certo. do Vangivaldo. Ele cadastrou o evento com a característica 49Z. Eu não sei qual é a versão que você está, mas se você já estiver na partida 129, aí tem que alterar essa característica, tá? Porque aí você não vai conseguir fazer a importação se tiver ainda com a 49Z, tá? Mas é importante já estar atualizando, né? E também vai vir uma nova atualização dia 30. Uhum. Então, acho que todo mundo já vai ter que vai precisar fazer essa novo ciclo de atualização. Então, a gente vai ter que se manter sempre atualizado realmente no sistema. Mas é isso, gente. Muito obrigada, né, pela participação de todos. Foi muito bom, foi muito Foi espontâneo, uma foi troca muito muito boa, né?
Livre, uma troca excelente, tá? Mais uma vez. Quase todos estiveram aqui até o final. E é isso. Podem contar com a gente no que precisar, se tiverem dúvidas, se no processo surgir mais erros, alguns erros, né? E precisarem do nosso Uhum. apoio, é só abrir um chamado, tá certo? Beleza. Aí, quiser também contratar Muito obrigado, especificamente, né? Fabiano, também pela parceria. Eu que Tá de agradeço. sempre. Maravilhoso. Valeu, você também, deu show. Obrigada. Obrigada, pessoal. A gente vai Valeu, encerrar turma. aqui, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.